Bora começar mais um episódio do Café com Sal. Hoje é um chimas com sal. A gente começou a reunião, já começou a falar um monte de coisa. Eu disse, não, deixa eu gravar, porque a gente precisa Eu contar estou de essas coisas. café. Tchim, 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 tchim. tchim. A Lê, nós começamos falando sobre isso, porque a gente se conhece, Lê, a gente estava falando que faz quase 5 anos, porque se foi Por desde a aí. pandemia, já é 2025, a pandemia foi lá em 2020, e E tudo 20. pela rede social. E a gente criou um grupinho, assim, eu disse, gente, aonde que a gente se conheceu? Rede social, foi assim, a gente falou na Marília, a gente falou na Nath, aí a Lê, a Dani, todo mundo ali se envolvendo com rede social naquela época, e a gente já extrapolou pro offline, né, Lê? Que foi que a gente conversou no SPO de 2022. Isto. E Uhum. estamos pela primeira vez assim, mesmo que à distância, ela diretamente de Goiânia. E eu aqui de Porto Alegre, né? Essa diferença geográfica aí que a internet aproxima, mas que a gente vai conseguir ficar um tempinho conversando. Eu vou conseguir conhecer um pouquinho mais da Lê junto com todo mundo. Obrigada, Lê, por ter topado participar do meu Vou café. amar compartilhar com você, conversar. Eu acho que vai ser muito legal para o pessoal conhecer um pouco a minha história, como que eu, vamos dizer, mergulhei na odontologia, por quê e como que foi esse trajeto todo, que já tem uma jornada. Né? Quais foram aí, vamos dizer, os meus sentimentos, a minha história e tudo. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Ai, eu tô tão feliz. Cheguei a fazer um chimarrãozinho para curtir essa manhã de um bate-papo legal, porque a impressão que tem, Lê, é que a gente se conhece há um século e que a gente tá sempre junto. A internet dá isso para nós, a rede social, porque a gente se vê todo dia e aí dá essa impressão que a gente se conhece muito uma outra, assim. Mas o que é legal, e você fala muito isso, Dani, tem outros produtores de conteúdo. As pessoas se seguem, se acompanham, aquelas que têm afinidades, ou então têm pensamentos parecidos, propósitos, visões, valores também. Elas se seguem nesse sentido. Você vai seguir quem é muito mais assim. Ah, essa pessoa, ela acredita também nisso, ela se comporta assim, eu também acredito nisso. Então, você vai seguir por semelhanças. Perfeito. Nesse sentido, eu acredito muito nisso, porque na vida real a gente tem amigos assim, amigos que a gente traz para dentro da nossa casa, são amigos que a gente quer porque eles são dos mesmos valores, mesmos propósitos, né? Os mesmos princípios, essa palavra que eu queria lembrar, que a gente. Perfeito. Na rede social não vai mudar, não. A não ser que a gente siga algum artista que é muito difícil, distante, assim, que seria mais por acompanhar, né, um cantor e tudo, mas as pessoas que a gente quer na nossa rede são pessoas que têm afinidades com o que a gente faz. Adoro essa analogia e eu costumo falar isso mesmo, que o meu Instagram é minha casa. Né, meu Instagram é a minha casa. E tanto que eu controlo até hoje, né, Lê? A dedo as pessoas que me seguem e que estão aqui comigo, que é com essas pessoas que eu quero compartilhar. E nessa longa jornada que a gente tem de relacionamento online de 5 anos, quantos nós duas já desistimos de seguir? Porque Nossa, talvez não veio. faz mais sentido o papo, a conversa, e nós continuamos mulher firme e forte, eu e tu, uma com a outra. Isso me veio agora, essa função. Porque todo dia, quando a gente entra na Eu, rede social, tem uma galera que entra e uma galera que deixa de te eu seguir. Tá tudo diria que bem. foi assim. O meu Instagram era privado. Eu Uhum. tenho 11 anos de Instagram. Meu Instagram era privado até a pandemia. Igual aqui. Então, 2020, mais ou menos no final de 2020, resolvi abrir a casa. Vamos dizer assim, abrir meu privado, porque eu falei, eu não vou dar conta de dois, vai ter que ser esse aqui, eu vou ter que misturar esse negócio, eu não sei como fazer ainda, mas vai ter que ser e tudo. Com muito medo, com muita, assim, uma dificuldade da invasão, né, de Uhum. receber ali seguidores, de não conhecer quem que tá ali, porque tinha muito foto pessoal de toda a minha trajetória, não só da odontologia e da ortodontia, mas de família de coisas Normal, a que eu gente não quer faço. expor eles, não adianta.
então assim, era um Instagram, por mais que eu compartilhasse minha profissão no privado para amigos, conhecidos, pessoal da igreja e tudo, mas aí eu abri e você sabe que quando abre vem quem vem, né? Aí depois você tem que dar aquela varredura. Isso, Aí fazer a começa, limpa, filtro. aí vai filtrando de acordo com o Uhum. que você vai publicando e tudo vai filtrando e vai vir. Então foi um trajeto um pouco difícil, eu diria, porque eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa de pegar uma câmera naquele momento e dar as caras e falar. Eu sempre fui uma pessoa mais tímida. Porém, depois que a pessoa conversa comigo, eu sou comunicativa. Então, eu entro na conversa, eu não sou o tímido retraído. Eu sou o tímido por vergonha. Acho Aham. que diria isso, aquele Mas que tímido assim. bonito tu falar isso, Lê, porque mostra também para colega que não teve coragem de botar as caras na rede social ainda, que na minha opinião é um caminho sem volta, tem espaço para todo mundo. E que depois de um tempo e com treino, tudo se resolve. Tu acha o teu jeitinho de se expor, o teu jeitinho de falar. Eu tenho certeza, porque eu já te conheci no offline, que a lei que a gente vê todos os dias nas redes sociais é a mesma lei que a gente vai encontrar em congresso, na rua, no consultório. Mas isso demora até a gente conseguir tirar essas camadas de Demora. vergonha e de pudor e de julgamento que a gente acha que a gente vai sofrer por colocar a cara na internet. Então, E de mesmo como para os fazer, tímidos, não como dá. você quer transmitir aquilo, né? Então eu fui atrás de algumas formas. Por exemplo, eu fiz curso de oratória. Aliás, até depois eu preciso conversar contigo sobre isso, com essas Eu Black fiz Friday um, da eu vida, fiz por um causa do curso, Samerage. Tu fez o Samerage? eu fiz um curso de oratória. Eu falei, vamos fazer esse curso aqui para depois eu não ficar falando abobrinha, Muito depender. bom, muito Porque bom. quando o meu perfil foi se tornando mais filtrável, eu percebi que era profissionais. Uhum. Então, vamos dizer assim, eu comecei compartilhando coisas do consultório, do que eu fazia 2020, mas não filtrando igual hoje vocês verem que é para ortodontia. O meu conteúdo, ele é técnico, o meu conteúdo é para vocês, é ortodontia. No início, eu comecei falando de tudo um pouco. Comecei falando do meu dia a dia. Então, falando ali, eu fazia botox, preenchimento, então eu falava desse procedimento, eu explicava eles, eu explicava os casos. Eu Era lembro. algo misturado, era algo que era para paciente, para amigos e ali também para profissionais. O negócio foi caminhando para ortodontia. E aí veio aquela coisa assim: como é que você tratou esse caso aqui? Isso aí, bem lá no meio da pandemia, naquela situação difícil que a gente teve ali, meados de 2020, com vários lockdowns. Aqui em Goiânia, a gente ficou fechado. Eu fiquei sem trabalhar quase 4 meses. Ah, Naquele período 4 meses eu crítico, reclamando dos meus quatro 40 meses. dias. Ah, O medo veio por medo de atender, não saber como fazer, e os pacientes meio que sumiram. Tem aquela questão do uhum. paciente não querer o contato num ambiente que ele sabia que tinha gotículas voando, né? Depois de um tempo, isso foi passando. Eu aprendi como me paramentar toda, né? Fazer aquele pré-avaliação do paciente, temperatura e tudo, e foi voltando aos poucos. Mas foi difícil. E as mentorias veio nesse meado. Então eu comecei a ter uma fonte de renda, porque tinha gente que não sabia tratar os casos, eu já tinha ali um conhecimento, uma bagagem, e eu comecei a fazer isso de graça no WhatsApp. Tava eu lá explicando um caso clínico pelo WhatsApp de graça. E eu levava ali quase 1 hora. Eu falei, você Ah, quer tá saber? doido? Eu vou começar a cobrar isso aqui. Não dá para É poder. Eu tempo, é falei, teu tempo, teu é conhecimento. tempo, conhecimento. E eu tô aqui vendendo. Eu não percebi que eu tava já tendo um negócio. Aí, quando foi o próximo colega, e no início foi colegas daqui de Goiânia mesmo, eu fiz um convite. Eu falei: você quer ir lá no consultório levar suas documentações? A gente vai reservar uma tarde e eu vou te cobrar um valor para eu poder te ajudar a planejar todos esses casos. Você vai ter ali, né, um planejamento ortodôntico para você seguir lá no consultório passo a passo. E eu te mostro os casos que eu tratei, a gente pode treinar alguma coisa. Foi. Então começou por aí. O negócio começou físico. Eu não Então era sabia que fazia tanto tempo, Fábio. Imagina, no meu 5 anos. consultório.
Sim, naquele meado ali, eu reservava o período ali com o colega, ele levava as docs, as imagens e tudo, e ao mesmo tempo a gente tinha algum hands-on, um treinamento. Ah, deixa eu te ensinar a fazer essa dobra, deixa eu te ensinar a fazer essa Sim. curva. Mulher, tu tinha uma prof dentro de ti desde sempre, né? Tinha. Mestrado foi só uma consequência É, natural aí da tua rotina. foi algo assim. O mestrado entrou na minha vida como assim, o caminho. Eu não Uhum. fui atrás dele, porque eu sempre fui clínica. E aí ele veio. Eu falei, é isso, não dá, é isso, eu preciso associar isso. Porque eu vejo a longo prazo, Dani, e eu vejo que no Uhum. futuro, com filhos, eu vou ter mais tempo para ficar em casa, eu vou ter uma segunda fonte de renda, eu vou ter autonomia, liberdade e Vida poder fora ter do mocho, que nem eu gosto de e falar. fora do mocho. Eu Eu acho vou que a ter rede menos social, para todo mundo que se colocou lá naquela época da pandemia, onde começou o nosso papo, quem se posicionou naquela época conseguiu enxergar oportunidades como dentista além do mocho. Eu e tu somos justamente, casos para serem estudados nesse sentido, né? Porque a gente tem uma vida fora, tô eu e tu aqui em casa. De certa forma, a gente está trabalhando, justamente, porque isso que a gente faz é divulgar o nosso trabalho de uma certa forma, espalhar nossas crenças, isso gera essa identificação toda que a rede social permite. Lê, justamente. é. Ô, Lê, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente começou falando assim como se todo mundo nos conhecesse. Mas eu preciso que tu, talvez em poucas palavras, explique para quem está nos ouvindo e que talvez não conheça ele ainda, porque apesar de ter, a maioria provavelmente é colega que assiste o meu podcast, mas tem muito paciente meu, inclusive, que assiste, que Uhum. gosta. E eu preciso contar para eles quem é a Lê, de onde é a Lê, o que move a Lê, mesmo fora do mocho. Bom, eu sou Letícia, tá? Letícia Fabiana Pereira Soares, moro em Goiânia, eu sou ortodontista e estudante, né? Aí voltei para a vida acadêmica num mestrado em Ciências e Tecnologia em Odontologia, então é um mestrado misto, é um mestrado profissional. Eu tenho consultório próprio em Goiânia. Eu sou apaixonada pela profissão, então eu vou contar um pouco dessa história. Tem 20 anos que eu moro em Goiânia. O motivo de eu estar em Goiânia é porque eu passei no vestibular aos 18 anos, mudei para cá, fiquei aqui e nunca voltei para a cidade onde eu morava. Então, os Que meus era? pais residem em Rubiataba, é o interior de Goiás. Meu Deus, nunca saberia Meus esse pais nome. residem a 240 quilômetros daqui. Não Tá. é tão perto, né? É longe, mas não dá para ficar indo todo fim de semana. Então a gente se encontra muito no mês, mas não dá para ficar indo e vindo, porque pega Aham. uma estradazinha aí de umas 3 horas. Então, tu tem, de certa forma, tua independência desde os 18 anos, sabe? Isso, gente. Então, assim, os meus pais, eu acho que a minha história começou com meus pais meio que me empurraram. Porque eu acho Normal. que pais é Vai. os pais que vão criar o que os filhos vão ser. E se lá na minha adolescência os meus pais já imprimiram na minha cabeça, e tanto da minha irmã seguiu a área de humanas, é direito. Ela também foi o Olha, mesmo caminho, mudou para Goiânia, passou no vestibular, hoje mora aqui, trabalha aqui, então tudo aqui. Então a gente foi imprimido uma independência, que era assim: você vai estudar, você vai ter a sua renda, você vai crescer profissionalmente para você poder ter um futuro e sentir liberdade com isso. Então, eles imprimiram. Então, na minha cabecinha de 15 anos, era assim: eu preciso passar no vestibular e tem que ser num vestibular bom, porque era o seguinte esquema: se você quer um curso que vai exigir um gasto alto, na odontologia, ele tem um gasto alto por uhum, conta da aquisição dos materiais, né? É um curso caro em si. Então, para eu entrar para odontologia, eu teria que passar numa pública mesmo. Então, assim, a minha família não tinha condições de pagar um curso numa particular. E aí o esquema era esse, eu tinha que enfiar a cabeça nos livros, estudar. Eu sempre fui uma boa aluna, uhum. mas eu tinha que estudar um pouco além para passar numa universidade pública.
E eles investiram nisso, eles pagaram um colégio particular do ensino médio, um cursinho bom, eu fiz um ano de cursinho e eu cheguei a prestar para medicina. Então, no cursinho eu estava no meio do miolo do grupo da medicina, mas eu não era isso que eu queria, eu estava sendo influenciada e Tá, depois que eu separei, eu fui tentar descobrir o que que era odontologia. E aí, de onde que veio, por que escolher odontologia? No meu ensino médio, eu fiz testes vocacionais. tá. Ah, eu tô Então, adorando ouvir isso porque a Betina tá exatamente nessa fase. É muito bom, é, porque tá nessa então, coisa de não saber o que fazer. eu acho que o que que me ajudou, porque eu sempre fui muito assim sistematizada de poder escolher as coisas. Eu excluo fácil e vou ficando com que aquilo que me convém, e daquele ali eu vou escolher o que eu quero. Então, eu fiz testes vocacionais, a escola proporcionou esses testes Legal. vocacionais, eram online e eram testes também de preencher. E aí, dos testes vocacionais, caía só ciências da saúde. Era assim, primeiro lugar, ciências da saúde, segundo lugar, arte design, que eu sou Olha boa só. para desenhar, Tá. design. Tudo a ver, mas é tudo a ver, né? Com a nossa área. Aí vinha exatas, então arquitetura, engenharia. Só sei que humanas estava lá no fio. Falei, humanas está excluído, não vou estudar nada de humanas, que é direito, jornalismo, tá, não tá. E eu ficava em ciência da saúde. Muito bem, vou focar nesse. Tá, quais são os da área da ciência da saúde? Medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia. Aí eu fui excluindo, não quero ser enfermeira, não quero ser biomédica, não quero ser farmacêutica. Aí ficava entre dois, Medicina e odonto. medicina, odonto, tudo. Quando foi? Isso eu tinha 15 anos. Eu estava no início do ensino médio, no primeiro ano. Então, dos 15 até os 17, eu fiquei nesse esqueminha aí. Medicina, odonto, medicina, odonto. Eu fiz o PAS. Lembra do PAS? Uhum, uhum. Eu fiz o PAS em Brasília. Na minha época, o Enem não servia para nada. Servia só Não, para a gente treinar. Não usava. Então, os nossos vestibulares foram o tradicional, o isso vestibular aí. mesmo, tradicional mesmo. Era isso. E aí, vamos escolher o curso. Na hora de escolher o curso lá, aí fui, medicina. Falei, porque eu estava sendo influenciada, tanto por primos, familiares que estavam prestando, muitos amigos ali da minha cidade, que eram filhos de amigos do meu pai também. Eu cheguei a deslocar para outros estados para prestar. Eu fui para Mato Grosso, Olha Dourados, fui só. para Minas Gerais. E aí, num momento assim, depois de. Isso era já no terceiro ano, que era Tá. aqueles vestibulares treineiros. A gente poderia, se prestasse no meio do ano numa escola e fosse aprovado, você teria a vaga concluindo o terceiro e apresentasse o certificado do ensino médio. Seria isso. Só que eu estava escolhendo o curso que não era o que eu queria profissionalmente. E aí, o que que aconteceu? Eu conversei com um dentista. Então, vamos lá. Aos 18 anos, eu fui extrair meus sisos lá na minha cidade. Eu precisava extrair os sisos e fazer o preventivo e tudo. E eu falei assim: eu posso passar o dia aqui com você? Eu na cara dura lá, falei: posso passar o dia? Era um dentista muito assim, simpático. Eu falei: pô, você me fala um pouco como que é a profissão? Porque eu acho que falta um pouco assim, na época a gente não tinha aquela coisa de ir na rede social pesquisar e ter um conteúdo ali. A Betina tem isso hoje, ela pode dar uma fundada no que é odontologia, o que que você vai estudar. Agora, as faculdades, eu não sei, isso deve ser geral, mas aqui em Porto Alegre tem a faculdade, o dia da faculdade aberta. Então, eles podem ir até a Ah, faculdade e testar as aulas da graduação para ver se aquilo olha faz sentido ou não. só, Olha isso que é legal muito que bom, tem. isso dá uma diferença. Porque a gente Muito. sentia isso, o que que eu iria estudar? O que que eu Uhum. iria ver na odontologia? O que que eu teria que exercer? Porque eu sabia que tinha N áreas depois. E aí o dentista falou assim: você gosta de coisa de mão, desenhos, coisas pequenas, detalhes? Você tem paciência? Você vai trabalhar com muitas coisas pequenininhas, você vai ver muito assim, você vai ter que esculpir. Eu falei, me explica melhor como que é isso. Aí ele foi tirando uns modelinhos de gesso lá e me mostrando as restaurações indiretas, que ele tinha um mini laboratório, fazia as resinas indiretas e tudo. E eu fui vendo aquilo. Eu falei, poxa, é isso. Por quê?
Porque aí veio uma memória. Desde criança, eu entendi que eu queria trabalhar com algo com as mãos. Eu falei, Aham. eu preciso entrar numa coisa que eu quero trabalhar com as mãos, porque eu vou ser boa nisso. Então, eu tinha isso em mente. Eu falei, a minha profissão vai ser algo com as mãos, mas eu não sabia o que ainda. Isso vinha da infância. E eu vivia consertando coisa. A boneca quebrava o braço, e aí não dava para arrumar lá a perna, o braço, eu ia lá, arrumava, eu dava uma desamassada, Mas que enfiava a amor! boneca. E outras coisas. Então eu tenho isso na memória, algumas coisas, porque eu tentei puxar na memória o que que eu iria te contar para essa origem. Quando o dentista me mostrou aqueles modelinhos e aqueles dentes, aquelas resinas, restaurações indiretas e tudo ali na mão, e eu vi ele o atendimento, eu vi ele fazendo, eu falei, eu vou prestar para odontologia. Dali eu saí, cheguei lá em casa, aí isso foi um problema, porque aí eu bati o pé que era odonto, e aí E foi até então tu tava na cabeça medicina, e eles criaram uma uma função, uma mini expectativa em guerra volta dentro disso. de casa, uma mini guerra dentro de casa, estou sendo sincera. Acho que minha mãe vai assistir isso aqui. Faz parte do Alguns processo. familiares Tem o também. porquê disso acontecer ali. E eu fui tão determinada que eu falei assim: é o seguinte, pai e mãe, eu vou prestar para odontologia, eu quero a odontologia e eu vou prestar só em pública. Ainda determinei, eu vou prestar só em pública porque eu sei que vai ser um custo alto de materiais. Você imagina como que é na época. E eles já tinham falado, ó, se você quer um curso mais caro, vai ter que ser numa pública, porque a gente não consegue te manter fora de casa. E mais a Moradia, faculdade, alimentação, mais o gasto de material. material, tudo, saúde e mais uma mensalidade de uma universidade. E aí isso teve uma mini guerrinha. Mas você vai ser dentista, minha filha. É melhor você ser médica, você não vai ganhar dinheiro. Então a visão há 20 anos atrás, vamos pôr aí há uns 22 anos, né? Eu entrei em 2004 na UFG Nossa, muito parecido da comigo. Eu entrei em geração dos nossos 2003. pais, da geração dos nossos pais, era assim, que a medicina era o top e que você seria muito bem rentável, que você teria muito dinheiro, que você teria uma qualidade melhor. E aí eu mantive firme na minha Arrasou. escolha. Arrasou. Eles respeitaram, eles respeitaram ali. Eu escolhi lá odonto só e tudo, prestei. Aí eu fiz o FG, o FMG, odonto. Eu até restringi, porque eu coloquei mais perto do meu estado, Aham. porque tinha esse ponto também. Vontade de prestar em São Paulo era grande, de prestar dentro de São Paulo, de prestar numa pública em São Paulo era grande. O custo de vida era mais alto, se manter lá, mais distante, eu ficaria muito longe da minha família. Eu tinha 18 anos, Não, tá Dani. Imagine doido? 18 Já foi anos muito naquela firme nossa para a idade que tu geração, tinha. Ah, morar sozinha em outro. Então, assim, e meus pais foram um pouco criticados também. Filha minha com 18 anos não vai morar em capital, não. Eles ouviam isso na época. E eu dou graças a Deus que eles mantiveram firme no que eles queriam que a gente fosse. Porque onde nós estamos hoje, eu, a minha irmã, é por conta desse impulso dos pais. Eles não desistiram, entendeu? Eles se mantiveram ali na escolha. que Por bom. mais que o coração ia doer da distância e tudo, eles fizeram um bom caminho para nós. Mulher, E eu eu, tô me segurando para não fazer papelão aqui e chorar. Porque eu tô numa fase que a Betina tá com várias ideias, e ontem eu dizendo pro Thiago, esse Thiago do céu, se tu pensar desse jeito, a gente tem 2 anos a Betina só, perto. então, quando É eu fui muito escolher difícil como pai e mãe, escola, né? É muito difícil é como pai e mãe também. Isso. muito. Eles, Eu ó, vi foram isso nos meus guerreiros. pais. Quando eu fui escolher a escola no edital do processo seletivo, eu fiquei com consciência. Eu sempre tive essa consciência dos meus pais não gastarem muito dinheiro comigo. Eu falei, eu não vou escolher São Paulo, porque vai ficar mais caro para eles. E tem minha irmã que aí entraria no ano seguinte. Eu falei, É, vocês poxa, estão me bem manter pertinho uma da outra.
1 ano e 3 meses. Tipo assim, eu tava mamando a outra vez. Veio! Mas é bom também, né? Pertinho, cresceram E juntas, aí eu devem ser falei, vai super ser um amigas. gasto pesado para os dois, não dá, então vou pegar perto. Foi. E aí um professor, inclusive, da época falou assim, você podia ter escolhido mais escola, porque a gente prestava vestibular, era tipo assim, cada fim de semana você tava numa escola prestando, era assim, você aproveitava ao máximo. E foi. Quando saiu o resultado da primeira fase, eu falei, epa, passei Ah. na primeira fase. Agora eu vou emendar na segunda fase. Era duas fases. Então, a UFG, processo seletivo 2004, era o vestibular anual. Odontologia só tinha anual no programa. Era duas fases. Uma primeira fase era múltipla escolha, era, se não me engano, 90 questões de todas as matérias. Passado ali a primeira fase, no seu ponto de corte, a nota, você ia para a segunda fase, que era discursiva. Eu Uhum. fiz redação, literatura, matemática, física, química e biologia no segundo dia. Quatro matérias no segundo dia, primeiro dia redação, português e literatura. Dani, eu Nossa! tenho uma prima que ela é professora dentro de uma universidade particular em Anápolis, a Unievangélica. E ela tinha um mini cursinho em Anápolis. E aí, nos 15 dias antecedendo a segunda fase, eu fui para casa dela e fui revisar o que eu tinha dificuldade. Porque eu sempre tive facilidade nas exatas, matemática, física, química. Então, eu não ficava estudando aquilo. O que que eu fui fazer? Eu fui ler as obras que iam cair na prova discursiva. Eu falei, eu preciso resumir essas obras aqui. Então, eu preciso ler isso, eu preciso fazer mais redação. Quais os tipos de redação, né? E tudo. E foi muito bom, foi um intensivão bom de uns 14 dias ali. As menininhas eram pequenas hoje as meninas estão enormes, moça, ela Ah, tinha duas filhas. E foi para a segunda fase. E aí que vem a tensão, né? Porque demora o resultado da segunda fase. para Para você corrigir entender, esse bando de a gente prova presta discursiva. o vestibular véspera do Natal, na época, poucos dias antes do Natal. O resultado ia sair quase 2 meses depois. O resultado sai quase em fevereiro. E aí eu fui para minha cidade no interior e todo mundo tá perguntando: e aí, passou? E aí, como é que foi? E tal. E aí foi assim, e eu não queria encontrar ninguém para não ficar Uhum. tocando no assunto. Eu levei a minha prova, que é o rascunho, porque eu sempre ficava até o final e levei a prova. E um primo meu, que também fez o mesmo vestibular, leu a minha prova discursiva, então a gente não tinha as respostas ainda. Tava aguardando o resultado. Ele falou: você saiu bem, você respondeu muito bem, você saiu muito bem. E aí ele já me deu A animação. luz. Ele estava prestando para medicina na mesma escola, mesma universidade. E eu para odonto. Você saiu muito bem. Eu acho que você passou. Ele só falou para mim. E nisso aguardou. Passou umas 3 semanas, quatro. O resultado saiu uma semana antes. Todo dia ia lá e entrava. Todo dia ia lá e entrava. E aí eu recebi a notícia. Foi tão engraçado que você não tem noção como que foi a notícia dessa aprovação. Tinha mais amigos que estavam prestando na mesma escola para outros cursos. E eu estava fazendo a prova teórica do Detran. Eu estava dentro da sala fazendo a prova teórica do Detran para tirar a habilitação. E eu fui desligar o celular. Eu fui E tu assim, viu a ou o mensagem. celular no silencioso, a mensagem de uma amiga assim, que ela tinha prestado para medicina na UFG e falou: Lê, você foi aprovada para odonto. Era o Ai, resultado meu final. Deus! Ô, Dani, eu dei um choque. Eu falo assim, moça, eu preciso ir lá fora fazer uma ligação, porque eu acabei de ser aprovada no curso de odontologia Oh, pública. Toda oh. a sala me deu os parabéns, levantou, aplaudiu. Aí como que fala? O fiscal do Detran, não, vai lá, liga. E eu estava numa escola onde eu fui aluna até o quarto ano. Ai, que E a amor. escola estava em período de planos de aula, então tinha professores. Então tinha salas de diretores e coordenadores abertas. Dani, eu saí no corredor e gritei: Tia Léo, tia Léo, tia Neuza, liga para minha mãe, eu passei no vestibular, liga, eu passei. Aí Ah, eu fiz uma ligação para minha mãe e minha mãe estava em outro lugar. Eu só falei com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu fui aprovada.
Ela, minha filha, Ah, graças a Deus, parabéns. Eles ficaram muito contentes com a notícia, né? Aí eu voltei para fazer minha prova, né? Porque senão eu ia perder todo o que dinheiro para tirar a cabeça, né, meu? habilitação. Voltei para fazer minha prova. Nisso, eu tava fazendo a prova, meu pai chega lá no vidro da sala, Ah, batendo na porta. Minha filha, você foi aprovada. Ele achou que eu não sabia. Minha filha, você foi aprovada, você foi aprovada. Foi muito engraçado e muito assim emocionante. Imagine ele sair buzinando na cidade inteira, uma cidade pequena, na época era o quê? Uns 25 mil habitantes, de uma aprovação de uma filha que numa pública, amor, né? né? No caso, eu estudei toda a minha infância em escola pública também. Eu fui estudar numa escola, numa escola particular para poder estudar melhor, ter Aham. ali matéria, no ensino médio. Então, meu ensino médio foi numa escola excelente, que ficava a 50 quilômetros ali da minha cidade do interior. Então, foi uma notícia muito linda. Entrei para odontologia, e aí o primeiro ano era aquelas matérias gerais, então eu tive tudo ali do geral, anatomia, o ano inteiro estudando anatomia, histologia, fisiologia. E quando foi que eu tive, assim, realmente a convicção que era a odonto no meu sangue? Eu digo isso hoje. Eu estava já no segundo ano de odonto, e a gente teve a matéria de escultura dental, Ai, é desenho dental. muito bom. Aí teve o início dela, teoria, e eu cheguei na sala de aula, minha turma era 60 alunos na odonto UFG 2004. E eu cheguei já um tiquinho atrasada. E eu sempre sentava mais à frente, assim. Sempre era segunda carteira e tudo, mais à frente, porque eu uso 6 graus de miopia. Dani, eu cheguei, sentei na cadeira. E aí, o professor estava introduzindo ainda a matéria. E o professor falou assim: eu quero que alguém venha aqui na frente desenhar a mão livre no projetor. Não, eu Chegou não me minha hora de candidatei, mostrar meus não. dotes. Não, eu não me candidatei. Você não tem ideia o choque que eu levei. Porque eu era tímida, eu tinha vergonha. Você acha que eu ia lá na frente desenhar? Não, jamais. A sala inteira falou meu nome. A sala me empurrou para ir lá fazer o bendito desenho do dente. E eu não imaginava isso. Eu não acreditava que a sala já me conhecia como a acadêmica de odontologia. E depois eu fiquei muitos dias. Dani, eu tinha 19 no segundo ano. Eu falei, poxa, como assim? Por que todo mundo me escolheu? Por que que foi eu? Eu fiquei querendo entender. Uma turma de muitas mulheres. A minha turma era 50 mulheres para 10 homens. Não era dividido. E muitas mulheres têm a questão de tudo isso que a gente. Hoje eu acho que isso está mais forte, mas tinha já na época a questão de comparação, de Aham. disputa de alguma coisinha. Para fazer a formatura foi muito assim, muitos detalhes, muita coisa. E a turma pediu, Letícia, Letícia, Letícia. Eu ainda tava pondo os cadernos na carteira, É tirando dom, aí minhas não dá tempo coisas nem de da pensar. mochila, e eu tendo que ir lá naquele projetor, assim, o projetorzinho antigo, com a lâmina, era tudo à mão livre. Aí tinha o quadriculado e eu tinha que fazer o molar. Na verdade, eu tinha que fazer a oclusal do molar. Aí tinha do lado o desenho esquemático, eu tinha que fazer exatamente ali. Fui e fiz. E três professor na matéria, porque geralmente era o professor titular, o professor auxiliar, o Aham. substituto, todo mundo me assistindo ao vivo. E a sala inteira me assistindo ao vivo e meu desenho aparecendo lá no É uma projetor. pessoa envergonhada, imagina. Professor tímida, eu é tímida. E eu não falei nada, minha mão que fez, que eu realmente não falei. Sabe o que que eu sei lá e fazer? E foi, o desenho saiu muito bom, o professor elogiou, bom. E ele usou meu próprio desenho e falou assim: Você viu como que ela fez aqui dentro desse espaço aqui? Ela realmente fez isso? Porque era tudo um passo a passo. Lembra que a gente tinha que ver a teoria, fazer essa parte manual, ia para o laboratório para E fazer a o enceramento, craceira. Meu Deus, para aquilo é bom cera, demais. para fazer o enceramento. E nisso aí foi me vindo. Eu falei: Poxa, por que que a turma me escolheu? Aí eu lembrei que o meu caderno no ano anterior vivia na Xerox. Ah, me presta seu caderno Imagina o para eu tirar. capricho, imagina a quantidade de desenho que tinha naquilo.
Justamente. Era tipo assim, eu anotava tudo. Eu sempre fui de o ouvir e ao mesmo tempo estar ouvindo, estar anotando. Isso é algo que algumas pessoas têm. Eu E tenho eu também. não vejo Eu isso gravo como melhor assim. ruim de você. Você não está perdendo a atenção se você está anotando, Hum? porque você está com dois sentidos ali funcionando. Você está com o áudio ouvindo, não porque você está vendo, não, mas o seu áudio está muito bom. E eu tenho esse áudio muito bom na minha vida. Eu acho que talvez por eu ter a miopia desde a infância, o meu áudio ele é mais sensível. Porque assim, eu escuto uma goteirinha da pia lá da área de serviço, lá no meu quarto. E Então, incomoda, né, mulher? Eu acho que eu tenho aquela fobia, incomoda. alguma coisa de barulho, porque um mini barulho me incomoda. Então a sensibilidade do áudio ali era boa. E meu caderno vivia na copiadora, tanto que às vezes eu fugia, porque eu queria ir embora estudar, porque eu não queria que ninguém ficasse ali me enrolando, tirando cópia do meu caderno. Eu vazava, mas assim, vivia. Eu desenhava muito bem a histologia, todos aqueles esqueminhas dos tecidos, das células, tudo. Então eu anotava o diagrama. Porque foi uma época que a gente não tinha ainda muito foto de celular, a gente não tinha os arquivos de mídias ali, era tudo muito papel, caderno. Livro, livro. Era difícil conseguir E uma livro. O livro coisa estava que sempre eu da biblioteca pedi, eu tenho atualizada. todos os meus cadernos dos 5 anos de odonto guardados até hoje. Eu pedi pra minha mãe, não joga fora esses. Se você quiser jogar fora as xerox, joga. Esses aí, mãe, fica. Não, não embolorou, tá tudo bonitinho. Eu tenho. São cadernos de 20 anos atrás. Tenho Olha todos só. os meus cadernos ali guardados e tudo. E foi isso, a turma veio e me convidou, falou assim: é, indiretamente, você é boa, viu, no que você faz, você desenha bem e tudo. E aí caiu no enceramento. Quando eu vi, eu tava nas férias esculpindo o dente no sabão de barra da minha mãe. Eu gostava de fazer isso. E aí minha mãe lavava roupa com molar, com incisivo, com pré-molar. Tava lá uma fileira de dente que todo sabãozinho eu esculpia. Eu dividi o sabão em quatro e ia esculpindo todas as faces, a aresta. Eu amava fazer esses trabalhos manuais. Veio disso. Então, a odontologia eu tive a convicção por conta dos trabalhos manuais e de começar a apaixonar por essa área, né, que seria da dentística, da estética, de fazer isso com gosto, com prazer. E aí eu fui filtrando à medida que a gente foi evoluindo nos anos. Por que que a orto entrou? Eu comecei a escolher áreas brancas e áreas vermelhas. E aí eu filtrava, eu não quero áreas vermelhas. Eu não quero cirurgia, bucomaxila, eu não quero periodontia, eu não enxergo nada da endodontia. Eu falei, a gente não tinha ainda o rotatório, não tinha ainda aquela evolução. Veio Nossa, depois eu da ia minha obrigada formação. para aula de endo. Não, Obrigada. veio depois da minha formação. Eu falei, não, aí ainda eu vou ter que fazer um novo curso, porque mudou os materiais, a tecnologia. E eu fui selecionando. E aí eu fui muito da dentística, porque eu fui monitora. Então, na graduação, eu comecei a ganhar dinheiro sendo monitora na disciplina. A gente tinha essa vaga de monitora oficial, fazia uma prova, né? E você ganhava ali do governo federal, um mini salário. Na época, você lembra quanto que era o nosso salário mínimo? Era metade do salário mínimo. Eu ganhava 150 por mês. Na época era um cento e dinheiro cinquenta bom. reais. Na Não época era um é, dinheiro bom. na Hoje é época era. quase nada, mas era um dinheiro Hoje não bom. vale nada. É. Mas assim, aí você tinha que cumprir lá, acho que era 6 horas semanais entre laboratório, pré-clínica, né? E fazer todo o estágio, cumprir as horas. E foi. E aí eu ensinava já os meus calouros, eu era veterano, a pôr isolamento, a colocar o grampo, a fazer escultura, fazer preparo. E fiz isso muito em prática. Isso muito na prática mesmo. Então, quando eu me formei, eu tinha a dentística e a ortodontia. E aí, de onde que veio a orto? No quarto ano, a gente teve a disciplina de ortodontia, inclusive o livro Profit, que é o livro que eu leu, era o base ali da disciplina. O Profit foi a nossa matéria na
na faculdade, na graduação. Imagine ler o Proft naquela época. Eu não entendia patavinas daquele livro. Linguagem muito Muito difícil. difícil. Nem O ensino ortodontista, às vezes, difícil. quando vai ler, tu tem que, ó, matutar. Justamente. Hoje a gente tem as ferramentas de inteligência artificial que você consegue estudar o livro. Então foi difícil na época, a gente tinha um professor meio assim carrudo, velho, que ele já tinha que sair da disciplina, que ele perguntava nas provas rodapé do Proft. E aí, na biblioteca não ficava nem o Proft. Os 10 Profts da biblioteca estavam espalhados. Ninguém achava o Proft na Como é que tu biblioteca. não traumatizou ler com esse negócio aí, né? Pensa. Não É traumatizei, vocação mesmo. porque a Só da gente tinha parte outros prática. dois professores amáveis, lindos, maravilhosos, que eu carreguei. Então eu descartei o Disney, falei o nome dele aqui, e Querido. carreguei como assim uma referência o José Valadares Netos. O José Valadares ele dá, inclusive, ministra nos congressos nossos, às vezes, principalmente na área de cirurgia, envolvendo ortognática e tudo, crescimento facial. E a Aline, a outra professora. Por quê? Prática. Então, na disciplina de ortodontia, era ortodontia e ortopedia crescimento dos maxilares. Então, era uma matéria que englobava a gente entender como que era o crescimento da infância até a adolescência. A gente estuda muito isso na graduação, né? O Uhum. Proft, ele é isso. E aí tinha prática, ô Dani. Aí a prática era o seguinte, isso era o Disney. Na prática eu fui bem. Na prática, assim, tava Por que lindinha. Disney? Disney é o nome do professor. O nome? Nome, sim. Era isso. Eu não lembro o sobrenome dele, mas o primeiro nome dele é esse. Só que não Que é. será, né? Só que Nunca tinha. era tudo português. Ah, entendi. Disney. Disney. Tipo É, Disnei. Disney. é. Aí ele dava uma folha, a gente tinha um laboratório com as alças e as dobras para fazer um As fio gregas, eu redondo dei de muita aula aço, disso também depois. as folhinhas. E tava eu lá fazendo Pauzinho, estrelinha. estrelinha, looping, as alças, tudo. E valendo nota. Ou seja, tinha que pôr a mão no fio. E tava eu lá fazendo pacienciosamente todas as alças e dobras tranquilamente, como se aquilo fosse uma coisa fácil para mim, sendo Prata. que eu nunca fiz na vida. Eu nunca fiz. Era a primeira coisa. E do meu lado, pessoas com raiva, batendo o alicate na mesa, não dando conta. E faz isso aqui para mim. Aí me dava para fazer e ninguém a gente era fiscalizado, porque era o professor, os monitores, os estagiários fiscalizando se todo mundo tava fazendo o seu e não fazendo do colega. E entregava a folhinha. Eu fui muito bem na prática. E fora as dobras dos fios, a gente teve então os aparelhinhos Uhum. ortopédicos, aparelhinhos removíveis, que entrou na fase laboratorial da matéria para depois usar E na pra clínica clínica. de odontopediatria. E eu tenho guardado até hoje O teu todos os prevê. Ah! aparelhinhos que eu fiz. Olha o Isso aqui acrílico. eu joguei fora. Olha o acrílico, a cor que era. Ó, então isso aqui era uma placa de Hawley. Olha a boquinha. Então esses gessos eram entregados na disciplina, né, de ortodontia. Olha esse aqui que tem as alcinhas que fecham de diastema. Maravilhoso. Maravilhoso. Todos. E aí, eu tive facilidade e gosto de fazer isso. O que que aconteceu? Na clínica, começou, eu fazia os meus, e aí eu fazia o dos colegas e vendia, cobrava R$ 10 por aparelho. Eu falei, você faz o meu? Eu falei, faço, R$ 10. Ah, Cobrava barato. Eu falei, porque eu ficava polindo o meu e o dele ali. Quando chegava o dia de entregar para o paciente na clínica, olha o de grade palatina, que bonitinho. Olha aqui, vi escrito orto, né? Aí olha só, Letícia Fabiana, turma B. que E legal. aí, o que que aconteceu? Eu vendia os aparelhinhos dos meus colegas, eu fazia e cobrava R$ 10. Chegava no dia da clínica, a professora sabia que aquele lá era o meu também, que é tipo assim.
perguntava do lado do equipe: foi você que fez esse aparelho? E a professora sabia que era minha mão, uma das professoras de orto, porque a dobra, o jeito de fazer era igual, entendeu? E as meninas, foi. Aí na hora, eu falei, não, a Letícia dobrou e eu poli. A Letícia dobrou e eu só poli. Ela fez as alças e eu poli. E aí nisso, eu finalizei a graduação com a dentística e a ortodontia ali em mente, as duas muito fortes, né? Então eu saí da graduação tendo isso. Falei, é uma das áreas que eu quero seguir, eu quero continuar estudando a ortodontia, porque eu sabia que ela era além. Só o que a gente vê lá não era todo o tratamento, né? A gente tem, é como se fosse um outro curso quando a É. gente faz a especialização. Uhum. E ela é clínica, ela é prática, ela exige ser prática. Quando eu saí, então, eu fui dentista clínica. Eu fiz muito dentística onde eu trabalhei. Então, eu comecei a trabalhar aqui em Goiânia nas clínicas, recebendo ali porcentagem, numa época muito boa. Olha para você ter noção, Dani. Em 2009, quando eu comecei a trabalhar, eu recebia 50% do que eu fazia dos procedimentos. Então, Uhum. eu fazia dentística, fazer limpeza, clareamento, estética, toda essa parte da dentística que eu gostava, eu fazia. Onde eu trabalhava já tinha o especialista de cirurgia, o de endodontia, né? Tinha todas as outras áreas. Então eu fazia aquele tratamento geral ali, sem ser Aham. cirúrgico, endodôntico e protético. Tinha também um especialista de prótese. Eu ficava nessa parte da dentística. Decidi orto. Falei, vou entrar na orto. Uma amiga que formou comigo falou assim: o que que você vai fazer de especialização? Porque o que você for fazer, eu vou atrás. Aí, talvez por ter uma inspiração em mim, ela também estava ainda em dúvida em algumas. Eu não sei se na época ela estava em dúvida em pediatria, odontopediatria ou na horta. Eu falei, eu quero fazer a horta, eu tô decidida, eu tô juntando dinheiro para pagar a especialização, né? Nesse sentido, eu já tinha comprado meu primeiro carro, nesse primeiro emprego, e ia entrar. Aí abriu as inscrições para uma escola de pós aqui. Fui lá, conversei, fiz a entrevista com os professores e entrei na especialização, uma escola de pós particular. A minha SP foi a Straight Wire, com um foco em sistema autoligado. Então, a gente teve toda ali a ciência do sistema autoligado. Desde 2010 eu entendo sobre o sistema autoligado, mas foi Straight Wire mistou, porque eu vi muito dobras Uhum. nas finalizações. Então, sempre na minha especialização, teve muito o manual da ortodontia, Isso que de eu ia te alças, perguntar, porque quando de tu pensa dobras. nessa parte, é muita recolagem e não pega uma parte de dobra. Eu sou de uma escola de Wise. Isso, Então, eu acho que normalmente quando eu escuto alguém ela falando de autoligado e essa parte, tá, mas e a parte de dobra, tu teve? eu Porque é gostei que essencial. quando eu fui fazer as entrevistas, eu fui em duas escolas que eram as melhores de Goiânia, no sentido já de tempo, de história, e do que era a proposta da especialização. Eu falei, ah, eu gostei dessa aqui porque tá dentro do que eu quero fazer, porque eu quero trabalho manual. Porque é lá que eu fui estudar o que que era ortodontia. Uhum. Então, aí eu fui entender por que que precisa da dobra, por que que precisa da alça. Lá que a gente vai realmente entender. E ela faz parte do nosso arsenal de materiais para tratar os casos, né? Ela não é uma obrigação, mas você precisa entender que É só olhar o que tu faz no Instagram, que tu faz bastante. justamente um momento você vai usá-la. E aí escolhi essa, minha amiga foi junto. Segui na ortodontia. Aí o professor da dentística ficou sabendo, que foi quando eu fui monitor. Eu falei: Você vai fazer orto mesmo? Eu falei: Já tô matriculada, tô fazendo. E a dentística? Eu falei: Professora, eu já faço dentística. Então, assim, na minha mente na época era: se eu fizer a dentística, eu vou estar investindo numa coisa que eu já consigo fazer Eu nesse entendi. momento, nesse E a ortodontia, time. tu precisa da especialização Eu para fazer. precisava da especialidade para ter o conhecimento ali, a bagagem, né, o ensinamento para eu exercê-la nos tratamentos, nos casos. A gente não tem isso na graduação. Para você ter a especialidade ortodontia, você precisa passar por um curso que envolve teoria, prática, laboratorial e clínica. Vamos dizer que é o seu ensinamento para você se sentir ali
um profissional capacitado. Então, eu sou muito desse ponto, porque eu acredito assim, eu não tenho nada contra um odontopediatra que fez o curso de ortopedia e fazer ortodontia, desde que ele tenha bom senso no que ele está fazendo. Porque se ele não passou por um curso que nos dá capacitação para exercer a área, ele pode ter limitações para tratar os casos. Porque ele não fez a ortodontia, né? Ele fez uma ortopedia dos E maxilares. Então, ele é fácil a outra gente trazer isso área. para pessoas fora da ortodontia colocar alinhador, né? Justamente, a mesma coisa aí das empresas colocando os outros especialistas fazer um tratamento que a capacitação é do profissional da ortodontia. Justamente. Então, eu acho que isso vai ter que mudar no nosso país de alguma forma, e é os nossos regulamentos, o conselho, vamos dizer, ali vai ter que É começar a difícil. ter. Acho muito Vai ser difícil. difícil, Acho porque difícil vir daí. Eu contaria vai com o bom senso dos profissionais, mas nem com isso a gente pode contar, porque o meu bom senso não é justamente. o mesmo do outro, né? Dentro do café, eu tenho uma pergunta do que te dá arrepio dentro da horta. Esse seria um deles, Lê. Sim, eu tinha pensado nisso. Dos outros cafés que eu assisti com você, eu comecei a pensar, o que que me dá arrepio? Esse futuro dessa questão de a tecnologia está trazendo ali um arsenal de possibilidades e a empresa quer vender, vender, não interessa quem vai tratar, quem vai fazer, e as consequências disso, as consequências de que isso vai gerar. Porque hoje, Dani, eu tenho mais retratamentos dos meus casos. Eu tenho muito retratamento e isso me dá uma certa preocupação, porque o paciente ele tá ali num terceiro momento passando por um retratamento por insucesso. Uhum. Não é por é só recidiva. Boa parte vem para mim porque teve um insucesso no tratamento anterior, não teve uma oclusão que trouxe uma estabilidade, ali um caso que foi bem finalizado para poder ter longevidade dos resultados, ele tem que retratar porque tendo problemas, ele tem problemas de oclusão e outros problemas que já vai chegando em outras áreas, né? Uhum. A periodontia, a absorção. E isso veio de falta de planejamento de diagnóstico, que é nós, profissionais capacitados na ortodontia, que vamos exercer isso. Ô, Lê, E tô ouvindo tu falar isso e tô tentando fazer um link com o pouco que eu conheço de ti. Então, eu sei que tu trata muitos casos complexos porque tu compartilha muito sobre isso. Aí fico eu pensando, como esses pacientes chegam até o teu consultório sabendo que tu é a que vai solucionar um caso complexo que talvez outro colega não deu conta? Acho que o Instagram tem muito disso. Imagino, tô chutando. E que colegas que te veem no Instagram muitas vezes acabam te encaminhando justamente pelo teu posicionamento digital em relação a isso. E porque tu fala muito, 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 tu vem assim, a gente tem algumas pessoas do nicho na cabeça que fala assim, Letícia, eu penso, mini implante. É o que vem na minha cabeça, mas é que foi a maneira como tu te apresenta na rede social que a gente acaba fazendo esse relacionamento e aí acaba indo para caso complexo, que tu soluciona isso, que tu faz tuas mentorias sobre isso. E aí fico eu pensando que os mini implantes para ti e os casos complexos foram um xodó gigantesco para ti. é o meu xodó. Eu fico pensando, será que ele continua sendo atual? Porque eu também te acompanho e eu vi um dia tu fazendo um desabafo que os casos simples não chegam mais para ti. Não, E o caso complexo demanda energia, tempo. O paciente já não tem mais aquela expectativa de um paciente que está iniciando a ortodontia, porque ele já passou por isso, ele já tem uma carga emocional muito justamente. grande. Então, não são tratamentos fáceis de serem conduzidos. Só que Não. sem querer, Lê, tu acabou te nichando de um jeito que eu acho que até os colegas, quando tem uma bucha na mão e não sabe lidar com ela, encaminham para ti. Então, E eu te esse é e falo, continua sendo o teu xodó? os mini implantes e a mecânica ali. O mini implante e a mecânica. Eu gosto ali da mecânica. Tratar o caso desafiador não é o meu xodó. A mecânica com mini implante e eu aplicá-la, eu ensiná-la,
aquela criatividade ali de entendimento de como vai funcionar o movimento, nossa, eu amo. Tanto E que de tu onde que aplica isso veio? na tua mentoria. Acho que por isso que te dá tanto prazer Sim, trabalhar como mentoria, porque aplica tu lida isso na minha diretamente com o mentoria. paciente, tu lida com a mecânica. Os casos que chegam para mim da mentoria é meio bucha, é caso difícil. Não é caso simplesinho de uma classe 2 de uma classe 3 porque eu acho que, inclusive, dessa história dos mentorados que já estão caminhando, conseguem planejar esses simples e moderados bem, mas a hora que tem um pepino lá, tem que marcar porque não entende onde começar, Perfeito. como dar o start. E aí, de onde que veio? Porque eu preferiria tratar casos simples. É mais tranquilo para nossa cabeça. Porque é tenso Uhum, psicologicamente você pegar aquele paciente que ele às vezes está até assim, nossa, será que essa doutora vai dar conta do meu caso mesmo? Porque ele já veio de outros profissionais e ele tá ali preocupado, porque aquele sorriso ali não chegou no que ele quer e ele tá gastando dinheiro uhum. e ele tá ali investindo. E aí ele caiu na doutora Letícia. E Dani, sinceramente, é depois de uns meses que o paciente vê que o negócio vai. A gente ainda, ele não vai sentir aquela segurança no primeiro momento, na consulta. Ele vai entender que você sabe, por eu explicar e comunicar o que que precisa e tudo, mas ele vai se sentir seguro na hora que ele vê o dente mudando de posição. Isso demora para acontecer. Demora! E Ortodontia você tem não que é ser joguinho a curto muito. prazo, apesar de empresas tentarem Você empurrar tem que ter isso goela abaixo. muita. Eu diria que hoje, depois de estudar outras áreas além da nossa área, você tem que ter muita inteligência emocional Ah, para lidar com esses pacientes. Porque você tem que estar equilibrado psicologicamente, emocionalmente para lidar com isso. E aí, de onde que veio isso também? Quando eu terminei a orto, eu ainda não montei consultório. Aí eu fui trabalhar numa clínica multiprofissional, onde eu era a ortodontista e tinha muito caso clínico. Então eu pus muita mão na massa. E nessa clínica vinham os casos reabilitadores. Então vinha a certo. maloclusão com reabilitação. E lá tinha o implantodontista, tinha o reabilitador oral, e o que que eu tinha que fazer? Organizar a casa. Então, o meu primeiro curso de mini implante foi em 2014. Em 2014. E mesmo assim, quando eu comecei, eu tinha medo de instalar. Uhum, Porque eu fiz o curso aqui em Goiânia de mini implantes. E aí a gente teve tudo, a prática clínica, teve o professor demonstrando, mas eu tinha medo de fazer isso nos pacientes. Aí o que que eu fiz? Eu comprava todo o material e o implantodontista da clínica, eu organizava com ele, eu falei, eu vou sentar do seu lado, você instala e você coloca onde eu quero que instala. Então eu planejava ali junto com ele, eu quero que você coloque aqui para eu fazer uma alça para verticalizar esse molar, o cantilever. E aí eu vi ele fazendo, eu vi ele assistindo e fazendo, eu vi. E de aí na quinta vez que eu vi ele fazendo, eu falei, eu vou começar a fazer. Aí eu vou começar a fazer, coloquei na minha mente como eu queria fazer, todo passo a passo, a técnica, a anestesia, planejar antes, pegar uma radiografia e ver onde eu vou instalar, planejar. Nisso, quando foi pouco tempo depois, eu comecei a alugar um consultório de uma amiga, onde eu atendia pacientes meus. Então, antes de eu montar o meu, eu aluguei por 7 anos um consultório, 2 vezes na semana. Então, eu alugava e começava a formar os meus pacientes e o meu nome ali na área. E então, nesse consultório que eu alugava, eu fazia a ortodontia, eu fazia a dentística e a estética. Então, a resina, ela entrou como um plus também na minha vida, porque eu fiz cursos de resina. Então, eu fiz cursos para escultura, estratificação de resina, facetos, laminados, em meados ali de 2016. E aí, eu era a orto e eu era da resina. Então, duas áreas pesadas, duas áreas uhum. grandes. Aí, teve um certo momento que a resina começou a crescer. Entendeu? 2018, ali eu tava com vários casos, que era assim, eu fazia ortodontia, finalizava e fazia o acréscimo em resina. Dentes conoides, dentes pequenos, incisal desgastada, tinha muito isso, porque eu encaminhava. Eu falei, eu vou fazer o curso que isso vai me dar uma renda maior no consultório. Então, eu tive que escolher depois. Eu falei, eu quero ser a orto ou eu quero ser a dentista da resina?
Porque o paciente estava vindo para mim para resina. Uhum, Eu falei, não, eu tenho que escolher, vai ter que ser uma. Eu tive que fazer essa escolha por decisão profissional, porque eu queria que a orto ficasse fincada uhum, e todos me vissem como uma profissional da ortodontia. Foi bem na pandemia que eu fiz. Aí eu comecei a encaminhar os meus pacientes da estética, uhum, da resina, da estética. Isso deu um certo dor para eles, porque sabiam que eu fazia muito bem a resina. Então, assim, se fosse vasculhar meu Instagram lá de 6 anos atrás, tem alguns casos de resina, de laminados cerâmicos e tudo. E aí eu tive que escolher, porque a resina toma tempo no mocho. Eu uhum. demoro para fazer uma faceta. Então, uma bateria anterior, eu ficava a tarde toda. Não fazia rápido, era demorado. Todo passo a passo. Fora uma sessão separada para polimento. E Capricho. nisso, eu tava perdendo a agenda de horta. Eu falei, uai, eu não tô tendo agenda para horta, meus pacientes de horta tá ficando sem o horário, ele vai caçar outro profissional e a resina tá dominando. Eu falei, eu vou ter que dar uma escolha nisso aqui. E eu enxergo isso muito claramente, porque o profissional que faz uma estética, ele requer um tempo de planejamento, ele precisa planejar aqueles dentes, fazer um mock-up. Eu aprendi tudo. Eu Mas comprei isso é muito gotejador. bom para os teus pacientes também. Abrir a Sim, cabeça fora da ortodontia, porque tu tem conhecimento que só vai agregar no tratamento, né? Então a eu gente. comprei gotejador, eu É. fiz curso de fotografia quando eu fiz os cursos, fiz tudo. Então, assim, a hora que a resina começou a tomar uma frente, eu fiz a mudança. Eu falei, opa, peraí, é a orto, não é a resina, é a ortodontia. E a orto, pra mim, ela já vem pesada. Então, já de ter aquela bagagem, de ter tratado muitos casos clínicos nas clínicas que eu atendi, usando mini implante, fazendo mecânicas, fazendo os tratamentos de tanto de fechamento de espaço quanto de abertura para reabilitação, organizando a casa e deixando estável, me trouxe uma bagagenzinha que eu sabia como fazer aquilo. Uhum, Então, os casos complexos ficou vindo em mim porque eu sabia como resolver. Aí, onde que veio hoje? Hoje eu pego o caso complexo de retratamento com a maloclusão já instalada. Então, o que que aconteceu? Eu já tinha uma maloclusão de uma perda dentária, o outro profissional tentou tratar de um planejamento errôneo, e aí chega para mim com os erros, com as mecânicas indevidas, e eu tenho que organizar primeiro ali para depois fazer a mecânica assertiva. Então, chega pior do que quando estava antes. Isso é ruim para nós. Porque a gente tem mais trabalho, o planejamento é mais difícil, a gente demanda mais tempo de mocho, de cadeira. Porque o Olê, dente, uma das perguntas aqui do café é qual é o teu desafio hoje dentro da ortodontia? tratar esses Eu casos. imaginei. Os desafiadores para mim é ter esses casos de retratamento que tiveram uma bagunça. E que quando eu olho assim, para o paciente eu explico, porque muitos dos casos, Dani, eles têm aquela foto da doc de antes. Eu falei, traz pra mim, me mostra e a gente vai comparar. E olhe como a foto, eu faço a foto de como tá hoje, eu mostro pra ele, eu falo, tá vendo como tá aqui? Esse ponto aqui tava mais fácil pra tratar num planejamento bom do que o que tá hoje. Então eles começam a entender e o difícil é a gente ter esse sentimento de entender o sentimento dele, a dor dele, e que você vai poder ajudá-lo, mas ele vai ter que ter paciência que vai levar um tempo. Não vai ser um tratamento rápido, não vai ser um tratamento fast, não vai ser com alinhador. Porque eles vêm querendo, falando, não, alinhador aqui não vai, não rola. Não vou tratar você com alinhador. Eu sou bem objetiva nisso. Eu falei, trato você com esse tipo de aparelho e eu preciso dele porque ele vai me ajudar com esse tipo de acessório, porque vai ser o que é melhor para essa situação. Entendeu? Então, a gente tem que saber esse diagnóstico, saber planejar e enxergar o resultado que você quer. Eu consigo enxergar o resultado lá na frente de um caso desafiador.
Mas traçar esse caminho dos primeiros meses, chegar na mecânica principal e ver, é um longo processo, Tá. Aí eu vou entendeu? entrar na próxima pergunta. Olha, eu Ele, deduzindo as ele é, coisas. ele é Porque tu passa por minucioso, ele é todo este demorado, processo de um tratamento super complicado, que exige um planejamento, exige uma entrega emocional e não só técnica. é Mas eu emocional também. acredito que chegar no ponto que tu planejou deve ser hoje a tua maior alegria. Porque todo o Sim, processo que é penoso, que tu sofreu, que foi sofrido para o paciente e para ti, a impressão que dá é quando tu chega na linha de chegada, assim, aquilo lá é uma explosão de alegria, de conquista. Acredito que essa seja a tua maior alegria na ortodontia hoje. Tô certo? sim. O sentimento mais feliz é que eu cheguei naquela oclusão de classe um, numa boa intercuspidação, finalização ali legal, e eu vou remover e o paciente pega o espelho e olha, e ele se emociona, ele se sente uma alegria. Eu falei, eu cumpri a minha missão, eu cumpri o meu objetivo, eu alcancei o que eu queria ali nisso. E aí é uma sensação de alívio, de entrega. Poxa, deu Faz certo. toda a jornada ter valido a pena, né? Poxa, deu certo. É essa a É. minha alegria. Na finalização, o resultado alcançado e o sentimento que o paciente tem do resultado alcançado ali é muito bom. É muito bom para nós, porque a gente está numa área muito específica. Hã? É uma área que é de uma imagem final. A gente trabalha com uma imagem final. E por eu usar muito a fotografia ela me ajuda nos planejamentos, principalmente nesses casos desafiadores, porque através dela eu vejo onde eu estou errando, Uhum. onde a mecânica não está funcionando e qual a rota que eu preciso mudar, o que que eu preciso intervir. Isso é muito Então, bom da ortodontia fixa, né? muito bom na ortodontia E fixa. mesmo se tu optar por tratar com alinhador um paciente, tu com esse conhecimento de base, de mão, de técnica, raiz, entre aspas, tu consegue manejar dentro do consultório. Justamente. Fazer a técnica Sim, híbrida que tanto falo, né? tanto que o que que eu fiz? Eu fiquei um período sem oferecer os alinhadores para poder estudar. Aham. Porque eu comecei tratando ali em 2020 alguns casos, não tendo esse entendimento de como funcionaria o plástico no dente, como que era essa biomecânica. E aí, na metade ali dos casos, eu pus o fixo para terminar. Eu falei, não tá ficando do jeito que eu quero. E eu ofereci para o paciente alguns motivos que eles não usavam bem, o período de hora por Aham. dia estava inferior. Eu propus, falei, vamos montar o fixo para a gente finalizar e ficar bacana, porque eu consigo terminar mais rápido com o fixo do que a gente ficar pedindo placa. E aí eu tive essa consciência profissional. Falei, eu vou parar e vou estudar. Comprei cursos, investi em livros. Eu tenho o livro da Sandra Tai hoje. É um livro que Isso que eu ali ia te eu perguntar, consegui porque é uma das perguntas ele do café. Eu já entendi que o Profit faz parte da tua vida, pensando nos livros dentro da Orto. O dentro da Profit horta. faz parte da tua vida. E o da Sandra Tai para alinhadores. É isso? Atualmente da Sandra Tai para alinhadores, que eu estou consumindo. Tu tem um Ah, atualizado da Sandra Tai? posso pegar? Posso Claro, pegar? porque eu sei que o da Sandra Tai atualizado ele tem a parte de interceptativa agora também. Eu estou com o de alinhadores dela, aquele de capa preta. Deixa eu pegar qual que é. Que eu pego Eu não qual sei que é a direito minha qual é. base de hoje, assim, para o Uhum, pessoal uhum. também ter. Era aí que eu É. vou pegar. Porque eu tive o café com a Mônica e a Mônica tem a versão atualizada. Eu não sabia que tinha a versão atualizada desse livro. Deixa eu marcar aqui. Porque tem até uns QR Code que tu, segundo ela, que tu consegue acessar os clean Ó, checks. É que eu acho que a capa é parecida, é só a edição que muda. eu tô com esse, Esse eu quero que é, botar no grupo do livro ainda. é este aqui. Ele está sendo o meu, vamos dizer, carro-chefe depois dos cursos que eu fiz de alinhadores, todo o conteúdo que eu aprendi com o No Encontro e tendo também os cursos ali, algumas mentorias, né? A Juliana é uma, que eu faço algumas mentorias de alinhadores. A nossa colega, amiga que está grávida, a Lu, a a Ludário. Lu.
A Lu me ajudou muito, mas você falou uma coisa que me ajudou muito. Por eu ter essa mente da mecânica, de como o dente movimenta, qual e tudo, eu separo os casos. Então, hoje, Dani, o meu protocolo, vamos dizer, para tratar alinhadores são casos simples, a moderados rasos, associado ao híbrido. E perfil bom para alinhador. Além disso, eu ponho um asterisco. O alinhador vai entrar na sua vida se você realmente tiver o perfil, se você for usar o aparelho. E eu deixo isso claro na primeira consulta. O próprio paciente entrega, fala, ah, eu não vou usar. Ele sabe, porque ele não vai investir esse investimento ali para, vamos dizer, jogar fora, né? Se Justamente. você não usar, não vai funcionar. E Mas é eu muito bonito explico ler que tu isso. respeita a curva de aprendizado. Tu não te mete, Justamente. eu acho que Não, até por tu enxergar muitos. E eu vou fazer a mão, né? Botar, fazer a meia-culpa dos profissionais, por exemplo, que pegam casos complexos e não conseguem dar conta. Todo mundo já começou na profissão, em algum ponto. justamente. A gente Justamente. não está há 20 anos na profissão à toa, todo mundo já passou por isso e todo mundo já precisou pegar um caso e encaminhar para ler porque não conseguiu dar conta. Faz parte da curva de aprendizado. Mas eu acho que por Nas tu pegar tantos casos de retratamento, tu olha para o alinhador, que para nós que tivemos toda uma base de fixo, de mão, de dobra, é uma coisa nova. A realidade hoje do aluno da graduação e da pós-graduação, eles querem alinhador e acabou. É difícil tu conseguir ensinar uma dobra, porque eles Justamente. não querem saber porque é só apertar um botão. Isso me dá um. Isso é o meu arrepio, desde que eu parei de dar aula. Mas é E bonito ver Dani, a tua curva de então assim, aprendizado. essa responsabilidade, tá? Eu tenho um caderno só de alinhadores. Isso tudo dos conteúdos, das aulas que a gente já viu e do que eu estou consumindo. Então, assim, eu sempre fui, eu diria que autodidata, Uhum, de pegar o livro para estudar. Eu gosto do seu grupo do livro, no sentido, eu participei da primeira turma ali, ouvi alguns, mas eu senti a falta de pegar ele para ler e estudar, pegar o capítulo e fazer aquela análise do capítulo, de filosofar, de entender, de raciocinar. Então, eu sempre fui de consultar nos livros, no sentido, o que que eu estava tratando na época que eu precisava estudar naquilo? Classe 2. Então, os meus livros, Veline, lá da especialização, Veline foi um livro que eu que é o que tu tive deveria ter tido na graduação, não o Profit. na Devia ter graduação, porque invertido. a linguagem é Ah, totalmente. é muito graduação, Veline. É. Quem escreveu o Profit é quase os autores dos livros de literatura que eu leio, os livros de romance, de literatura e linguagem difícil. Eu falei, depois de um tempo, hoje usando a inteligência artificial, as ferramentas, a gente consegue estudar o Profit um pouco mais facilitador, porque meio que tem uma tradução da linguagem. O Veline, o Arco Reto, Straight Wire, foi Uhum, uma da minha SP, do Celestino Nóbrega, como a uhum, gente viu o sistema autoligado, é, ortodontia autoligante interativa, do Celestino Nóbrega. Na minha SP, eu tive o sistema ligado interativo, de uhum. entender a filosofia dos fios, fios leves, como trabalhar, todo o sistema. Então, eu tive tudo aqueles princípios. O futuro, que foi o passivo, veio depois eu consumindo conteúdos. Mas eu sempre fui de fazer cursos de imersão voltado para um planejamento ortodôntico e biomecânica. E aí, um dos cursos que deu uma virada de chave na minha vida foi 2017. Eu comprei um curso aqui presencial, que foram 10 módulos, na Associação Brasileira de Odontologia, onde o professor Márcio Almeida veio, o Renato Martins veio, um professor só de casos de planejamento ortocirúrgico. Então, Uhum. cada módulo era um tema. Teve um módulo só de fios, tudo sobre fios. Então, e aí o professor Márcio veio e trouxe os mini implantes extraalveolares, né? E aí eu falei, opa, peraí, tem um mini implante que a gente muda o lugar ali, é possível fazer correções sem ter a necessidade do desgaste, da redução interproximal, do IPR e das extrações, já vai melhorar o perfil? Me abriu o start. Eu falei, peraí, como que é isso?
Então, em 2017 veio os mini implantes extraalveolares e eu fiz o curso dele aqui, que era dentro desse módulo, comecei a consumir e logo depois, assim que ele lançou, eu comprei, essa é a minha Bíblia, o, o dele, Uhum, basicamente dentro do que eu planejo em boa parte dos casos hoje, onde eu vou usar os extraalveolares, eu consulto aqui. Aí olha como que eu estudo, ó. Eu marco, certo? Ah, planejamento para correção de desvio de linha média utilizando o IZC. Vou lá e vou consultar o que eu não lembro da mecânica, o que eu não aham, estou ali lembrando, eu consulto aqui. E tanto para poder montar as minhas aulas da imersão do curso. Então, muito conteúdo teórico tá nessa Bíblia aqui da dele. Antes do dele, porque esse aqui eu comprei foi bem ali 2020. tá. Então, tem mais ou menos uns 5 anos que eu tô com Uhum. ele, do novo dele. Antes do dele é o que tá debaixo do computador que eu pus aqui. Segurando. Eu vou trocar para poder mostrar. Eu vou botar o dele aqui. Que esse já é um pouco mais, que tem muito mecânico, ortodontia clínica biomecânica. O que eu sou apaixonada, que são as alças, a mecânica, que foi muito da minha especialização. Uhum, Então, como fechar espaços das extrações, como fazer a retração, como fazer ali aquela biomecânica mesmo. Então, basicamente, do diagnóstico ali, a base foi do Velini, de entender os diagnósticos, né, dos padrões faciais, de crescimento, tudo ali. uhum, Aqui da mecânica, em si, no sentido de alças, quem gosta dessa parte manual e tudo, fazer isso, tem muito. Então, olha a mesma coisa aqui, ó, como que eu estudo. Então, eu abri o capítulo. E eu esmiuçava aquele capítulo para poder estudar. uhum, E de 2018 para cá, assim que saiu, esse é hoje praticamente que é o que você também trabalha. Eu acho que esse, quem quer uma dica de livro para tô saindo da SP, comecei na horta agora clínica, esse aqui, gente, vai te dar toda a base para você fazer uma mecânica assertiva, O Jansson consegue correta. colocar. Eu, quando fiz o café com ele, eu perguntei como deve ser muito difícil tu pegar todo o teu conhecimento e botar dentro de um livro. E criar um Justamente. esquema que seja fácil da outra pessoa entender. E eu acho que muito tu tem Justamente. tu de fazer o mestrado em função disso também. Então, Porque tu hoje, sabe vamos muito da dizer, mecânica, fazer o mestrado e conseguir vai ensinar muito da alguém a tua mecânica. cabeça. Dos dois livros básicos, para quem, ó, esse quem trabalha com alinhadores e o do professor Johnson. Ó, se vocês quiserem investir, vocês vão ter dois ali de teoria, né? Aí vem as pitadas. Ah, quero aprender mini implante e tudo. Precisa fazer um curso. No mínimo, um curso online para você entender, ter um material e também praticar. Antes de fazer no paciente, você precisa treinar aquela habilidade manual, né? Não tem como. Eu diria esses dois aqui. O do professor Márcio Almeida, que é o de mini implantes extraorvelares, eu diria que ele é para o perfil do que você quer tratar. Uhum, Porque não obrigatoriamente, gente, você vai resolver todos os casos com o mini implante extraorvelar. Ele é uma caixinha de ferramentas, ele é um plus, ele é aquele que você, nesse caso cabe, nesse caso resolve. A gente tem que ter o bom senso do diagnóstico e saber entender que é aquele diagnóstico ali que vai te mostrar, eu vou tratar esse caso compensando. Como você vai tratar compensando? Pode ser com elástico, desde que o paciente use e você aplique bem as ferramentas. parece O o tipo Jansson falando. fio. O tipo de fio, como você vai fazer essa mecânica? Você tem que entender o princípio. Não é lá passar o elástico e pôr o fio. Peraí, qual que é o fio que você está usando? Qual que é a prescrição que você está trabalhando? Por que que você está usando essa prescrição? Esses dias eu fui fazer uma mentoria de uma colega e o caso era simples, Dani, era moderado. Diria que para nós seria um caso assim, a gente consegue planejar isso aqui e resolver. Porque era um caso simples. E o que que eu percebo? Que fica uma coisa de até de conselho para os colegas. Às vezes, os colegas investem um valor tão alto num curso, excelência em ortodontia, vai passar o ano inteiro fazendo aquele curso.
e aprende muita coisa. Chega muita informação, chega muita coisa no curso. Você vê de tudo lá, de tudo um pouco. E não senta o bumbum na cadeira para estudar o que precisa. E aí eu fui, peguei o caso clínico, apresentei ali, e na hora que eu bati o olho, eu vi. Não corrigiu curva de SPI. Curva de SPI tá aqui. O início, a primeira fase, planificação dos arcos. Sabe o que que eu fiz para colega? Eu expliquei todo o planejamento, por onde ela iria começar, o que seria. Eu falei: você vai abrir o capítulo do livro tal, você tem ele, e você vai estudar isso aqui. Ela tinha um livro dentro de casa, ela tinha outros livros e não tinha esse hábito. Aí o pessoal Eu tem falei: hábito de comprar o livro, mas ler, esmiuçar ele não vai tem. estudar. E eu É, falei: você vai começar a mudar a sua forma de planejar se você começar a criar essa bagagem de conteúdo. Você não vai ter isso num curso que você pagou R$ 10.000. Você vai ter isso se todo dia, toda semana você criar essa cultura de começar a entender a teoria e colocar em prática. perfeito. Então você precisa sentar, abrir o livro ou o material que você tem, pode ser um caderno, entender aquilo que você escreveu ali e aplicar no amanhã. E eu deixo isso muito explicado até para os meus alunos da imersão. Eu estou ensinando para vocês como que eu instalo um mini implante. E a gente tem isso aqui, o protocolo, como fazer. Mas se amanhã vocês não colocarem em prática isso, vocês não vão fazer. Vocês vão esquecer. Isso é para tudo na vida, né, Lê? Não é Para só para qualquer coisa. ortodontia. Entendeu? Então, é isso. Então, gente, o mini implante, ele não é uma obrigatoriedade, ele não é a solução dos seus casos. Você sabendo planejar, como fazer, qual que é mecânica, os princípios, você consegue resolver com N coisas. O que que eu prefiro o mini implante? Eu tiro o compromisso do paciente do elástico, porém eu trato muito adolescente com elástico. E vai super bem. O adolescente, ele é mais familiarizado ao elástico, ele é comprometido, a gente pega aquela mecânica ali e vai bem tudo. E o adulto, ele já até acha melhor. Fala: ah, ela colocou só um piercingzinho, um parafusinho, o elástico e o negócio tá andando, eu não preciso fazer nada, tá indo. Então, eu consegui separar isso. Falei: ah, nesse perfil aqui, nesse caso, nessa mecânica, isso vai me responder bem, vai dar certo mais com isso. Mas não quer dizer que ele é o obrigatório. Você tem que entender como que você vai fazer seu planejamento e como que ele funciona e conduzi-lo bem. Porque também tem o princípio que você aplicou aquela mecânica e ela não está funcionando bem, você tem que entender que ela está indo errado e você precisa intervir. Porque se ela está indo errada, ela vai chegar num problema para você resolver depois, né? Então, o pessoal faz a mecânica sem entender um princípio e gera uma sobremordida, bagunça ali a bateria anterior, você vai ter que corrigir aquilo ali. Você não É, vai e aí, conseguir pensando no livro que resolver. tu indicou do Jansson, mais esmiuçado, se tu pegar a linha de raciocínio dele, só que nem tu disse, tu pediu para essa tua mentorada focar num capítulo. Estudar curva de Estuda SPI. diretamente isso aqui por causa desse Ô, caso. Mas tu ô, pegar o Dani, raciocínio do Jansson, do início ao fim, é vida, porque tu esquematiza tudo isso que tu tá falando. Então, justamente. às vezes, pegar um livro e só consultar partes soltas é bom para um caso específico, mas para tu entender o todo, se tu não teve uma base boa, ou se tu O precisa livro revisar dele, a base, ele dá o tu base básico. precisa ler os livros de forma completa para entender o raciocínio do autor. O Para próprio quem está Jansson fala saindo da isso. Que SP, as pessoas chegam para ele, ah, eu não aprendi. Tá, mas tu leu o livro do início ao fim? Não, então não tem para como. quem está saindo de uma SP, o livro dele dá essa fase um, fase intermediária, o capítulo de classe 2, o capítulo de ele te dá esse esquema, porque eu vejo isso nos alunos da especialização um pouco. Recebem muito conteúdo, muita aula, na hora de ir para a clínica, vem N casos e não sabe qual que é a rota, né? E eu acho que isso vai pesar quando você vai entrar no seu consultório próprio ou na clínica que você vai trabalhar e você não tem mais o professor. Ah, mas isso E todo aí, como mundo é que eu vou passa, né? fazer? Isso todo Todo mundo mundo vai passa e a passar gente tem isso. que esquematizar. E aí entra todo o papo de que a gente já conversou hoje. A curva de Esquematizar, aprendizado, de tu curva de sentar a bunda e não aprendizado. achar que é só atender e nunca mais estudar. Não adianta. Justamente, É um eu ciclo que diria se que repete.
o aluno ele tem que ter essa paciência e ter esse tempo dele, respeitar o tempo dele, que você não vai aprender a tratar todo mundo naquele ano. Você não vai conseguir resolver todos os casos. Até hoje eu não sei resolver todos os Eu ia casos. E te eu dizer digo mais, exatamente isso. Eu me assusto quando alguém vai fala chegar que caso, não tem gente, mais nada para aprender e que sabe que eu não vou absolutamente tudo de saber, que eu vou ter tudo. que pedir uma consulta, o de alinhadores, eu vou ter que pedir uma ajuda, eu vou ter que ter uma consultoria, eu vou ter que ter uma discussão com um colega. Então, até hoje a gente tem esse desafio. A nossa profissão, ela não é exata. A nossa profissão, ela muda o tempo todo. A gente vai ter novas ferramentas, a gente vai ter um novo ali. Eu imagino qual que seria o aparelho do futuro. Eu fico imaginando o que é que vai vir daqui até as próximas décadas. Já imaginou se vir um alinhador com bracket pregado? Alguma coisa assim? Doidura, né? Não, não vamos imaginar essas coisas porque não dá. Mas eu fico pensando, falei, gente, a tecnologia não vai parar. Qual que é o futuro? O que que vai vir no futuro? Como será? Com a IA aí no meio, o que que vai vir? Então, você não pode ser um profissional estacionado. Você não findou seus estudos. A nossa área exige esse aprendizado constante. E você respeitar esse tempo seu é bom. Uma pessoa me perguntou esses dias, eu não lembro se foi uma mentorada. Lê, quanto tempo você se sentiu segura para atuar profissionalmente? Eu falei, opa, essa pergunta é difícil. Eu falar que eu me senti segura para atuar profissionalmente, talvez eu não conseguiria dar, assim, poxa, foi uns 7 anos depois, depois da SP, depois de muita prática ali vivendo, uns 5 a 7 anos. Vamos colocar aqui hoje, a gente tendo conteúdo online, tendo cursos hoje, aprendendo ali, colocando em prática, uns 5 anos te dá uma boa bagagem, dependendo. Mas até hoje eu ainda não me sinto completamente, entendeu? Eu entendo que eu preciso buscar conhecimento, eu preciso me atualizar constantemente. É. Entendeu? Eu preciso buscar aquele material, aquele conteúdo, aquela novidade, a nova forma de planejar, o 3D, planejamento tridimensional, que vai te dar uma certeza se aquele caso ele é cirúrgico mesmo. Lê, Não tu dá para tem o pensar. Rogério do teu lado agora. Tem o Rogério, tá Meu muito bom. Deus do céu, tu tá aí o Rogério. O Rogério Rogério. Serginho, o Rogério, professor Ai, Serginho, eles são demais. A Betisa, gente, a Betisa. eles são Então, assim, sensacionais. aí vem a outra parte, por que do mestrado, né? Vamos dizer, eu fui no caminho que me surgiu aos olhos. E aí, o mestrado já estava no meu coração desde o início da pandemia. E o que que faltava? Dinheiro. Porque eu abri o consultório no meio daquela confusão. Eu já estava com tudo organizado, eu tinha comprado móveis, o ar-condicionado, e veio pandemia, eu precisando de mais horas, eu estava precisando de horas. Porque quando você começa a alugar um espaço para você e você começa a afindar isso e ter isso constantemente, porque eu recebo as indicações de colegas e de pacientes. Essas indicações já vinham para mim por conta dessa história de já tratar casos um pouco mais difíceis, reabilitadores. E eu tava precisando de horas. Eu falei, eu vou ter que montar um consultório. Eu demorei em montar um consultório próprio. Porém, eu acho que eu montei na hora certa, porque eu já montei já com uma clientela, com aqueles pacientes e entendendo que eu precisava estudar gestão. Então, hoje, montar um consultório não é só você ser o bom profissional. Isso a gente já tem que ser. Mas a gente tem que entender como que você vai fazer seu consultório ficar no azul, seu consultório funcionar, sua agenda ali, sua gestão funcionar. Isso. E eu montei bem no meio da pandemia, Dani. Eu acho que eu fui muito corajosa nesse sentido de montar ali na pandemia tudo, aquela reforma da sala, abrir mão de algumas coisas para poder investir ali. E veio, só hoje estou no meu consultório. E ter essa autonomia de formar minha agenda, de atender no meu tempo, de eu ter um espaço de tempo maior. Muitas vezes, em casos clínicos complexos, gente, eu marco 1 hora e meia. 1 hora e meia para fazer
tudo que eu preciso ali naquele caso. Um atendimento do dia com 6 pacientes é muito para mim. Uma média de hoje. Hoje eu tô assim, atender seis atendimentos no dia é muito, porque eu tenho casos difíceis, casos que demandam a energia, um atendimento. Eu não marco mais de uma colagem no dia. Mas isso vem também do teu tempo profissional, né, Lê? Dessa Do meu maturidade, tempo de e da estudar forma gestão. que Com eu certeza quero. agora tu consegue precificar muito mais, tu espaçou mais e tem que Sim, cobrar e conforme essa dedicação também. justamente hoje É. eu cheguei nesse ponto que eu consigo colocar esse valor melhor, é um valor que faz jus à qualidade do que eu entrego. Os pacientes entendem isso, né? Só que foi uma construção. A gente não faz isso da noite para o dia. Eu tive que ir construindo, porque eu precisava sair daquele valor que eu estava lá para poder chegar aqui e qual o caminho que eu iria traçar? O que que eu precisaria mudar? Como que eu ia oferecer esse atendimento? O que que eu iria propor? O que que eu iria oferecer? Então, essa qualidade do atendimento, toda essa dedicação na colagem, de ter todo esse tempo, de fazer uma boa colagem no início, né? De usar bons materiais, o paciente entender que você investiu nisso e tem o seu conhecimento junto nisso, para você chegar nesse valor. E todo o seu histórico de outros casos clínicos que você explica já no planejamento e por que que está sendo, ele entende, ah, o meu caso é parecido com esse, porque ele viu a foto. Então a doutora está colocando isso porque realmente ela trata específico. O valor é esse porque é uma coisa específica. Sim. E muito dos casos também eu tiro o paciente de uma estética. Eu estou tratando aquela maloclusão para ele ficar com os dentes naturais e ele ter minimamente invasão ali. Ele ter que fazer só um clareamento, ele não vai ter que fazer estética, porque eu estou resolvendo uma coisa que vai deixar ele com o dente natural a longo prazo. E isso tem um valor. Nós profissionais, a gente tem que entender que a gente tem a melhor especialidade da odontologia. A gente trata, gente, para deixar o paciente com o dente dele, natural. Ele vai Isso eu gastar lembro do meu menos ídolo. Quem fala no muito isso é o Caxandre. Caxandre futuro. fala isso A gente direto. vai Nós gastar temos a menos melhor no especialidade do mundo. futuro. Olê, e saindo desse universo da ortodontia, livros fora da ortodontia, temos? Temos. Hum, Vamos lá. Eu separei alguns, tem alguns aqui que tem de alguns anos que eu acharia legal falar para você, porque no momento eu estou em literatura. Eu acho que você deve ter visto algumas coisas. Desde 2023, quando eu fiz o curso do Clube de Pensadores do Summer, então eu me inscrevi no Clube dos Pensadores e me trouxe aumentar o hábito de leitura. Eu sou mais de assistir e filme e séries do que o ler. Só que o que que me ajudou? A leitura me ajudou a aumentar o vocabulário, me ajudou a ter um pensamento próprio, me ajudou a ter eu ser minha própria opinião, porque você começa a aumentar ali a sua bagagem de pensamentos, de raciocínios, de tudo, e você entende isso com a leitura. Então, gente, você se torna mais inteligente se você lê. Você não vai se tornar inteligente se você ficar no TikTok, na tela e rolando o feed do Instagram. Você não vai aprender caso clínico rolando o feed no Instagram. Entendeu? Você vai aprender a tratar se você estudar, sentar e planejar o seu caso clínico e pôr a mão na massa, executar. Seria isso. Aí eu separei alguns. Vamos lá. Este aqui aham. Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro que eu li há muito tempo. Eu acho que eu quero ler ele de novo. Eu li ele em 2018. Então, assim, quando eu lia, eu ficava o ano todo quase no livro, Dani, porque eu lia e estudava o livro, eu fazia dele um resumo para colocar ele na minha vida. Então, ele é um livro que tem princípios que você pode usar, seja como profissional, como pessoa, como
na sua vida pessoal, na sua vida sentimental. Ele é muito legal esse livro, numa linguagem muito bacana. Por exemplo, olha aqui, se errar, reconheça o erro. Então, assim, ele é um livro que te dá muitos insights para a vida. Para a vida. Eu Desenvolvimento quero até pessoal. desenvolvimento pessoal. Eu Mas quero tu até disse que tu tá numa fase bem de literatura, com de linguagens literatura. difíceis. Isso. Como que hoje em dia, desde 2000 e dos últimos 2 anos, a literatura me trouxe um descanso de mente. Então, eu tenho lido Júlio Verne, Jane Austen, Agatha Christie, então, romance, literatura romântica, ficção. Descansou. O que que eu descobri? A ansiedade estava me atrapalhando. E para não entrar em tratamento medicamentoso e tudo, aumentei a atividade física, busquei atividade física, e a literatura me trouxe um descanso de mente numa Ai, rotina. perfeito, Lê. É Porque a isso hora que é que eu pra tô mim lendo também. ali, eu esqueço do que eu tinha que pensar e Sim. raciocinar e eu estou naquela história. E mesmo assim, enquanto a gente está lendo a história, a gente resolve A muita gente coisa na nossa filosofa, cabeça. A a gente gente desata filosofa, os nozinhos a dessas gente ansiedades, porque filosofa. a gente, mesmo que tu esteja lendo uma ficção, Justamente. é Por exemplo, sensacional. o assassinato do Expresso Oriente, da Uhum. Agatha Christie, foi baseado numa história que aconteceu nos Estados Unidos. E eu emocionei no final da história, Amor, a isso forma que aí. aconteceu. Ai, é Porque muito você bom ler. entendeu o que que passou, como que o autor colocou aqueles personagens, o que que eles viveram. Eu me emocionei ali no final. Uhum. E aí vem toda aquela imaginação do A Volta ao Mundo em 80 Dias, como que aquele personagem tinha paciência com o que estava acontecendo, e você se coloca assim, se eu tivesse no lugar dele, eu estaria doida E da, ele, da, ai, ler das é bom demais. Ô, Lê, situações. tu gosta de livro físico ou tu lê em Kindle? Não gosto do Kindle, gosto do físico, e tô com a prateleira ali com alguns, porque igual você falou, a gente bate o olho ali na Ai, livraria e tem que leva. comprar, que E coisa, sério. com E por estar indo muito para São Paulo, às vezes eu piso na leitura e leituras diferentes a gente acha livros diferentes. Então, na Isso aí. leitura lá de São Paulo tem diferença da leitura de Goiânia. E aí eu pego e compro lá e trago na mala Muito e bom. fica aquela coisa, quero esse. Então, eu tenho comprado muito obras literárias desses e tem me trazido esse descanso de mente, mas também filosofando. Dos que eu também tô gostando, por exemplo, Platão, Tá, Schopenhauer, que seriam livros fora da literatura romântica e fictícia. Outro, o George Orwell, que é A Revolução dos Bichos, eu li tá. no É início do muito bom, ano, me né? trouxe uma visão assim, todo mundo tem que ler aquele livro. Aquele livro te ajuda a entender muita coisa, Tá te traz aqui. muita coisa Baita assim, livro, eu li também. como que a política funciona, como que funciona o governo, como que funciona a autoridade, te dá assim, falei, meu Deus, que raiva do porco, que dó do cavalo, que coisa aqueles bichos. Falei, é o Só livro que quem todo mundo lê tem que ler. sabe. Muito bom. E o outro livro que eu separei por exemplo, esse aqui eu li tem pouco tempo, que de um Eu acho agente que do eu tenho essa FBI, amostra no meu Kindle. o agente do FBI que estuda a linguagem não verbal, Eu que li estuda uma vez a a linguagem Maigona, minha psicóloga, foi um dos primeiros corporal. livros ela me emprestou, que era Linguagem Aí, Dani, Corporal, de onde põe a porque mão. Eu lembro quando eu fiz o mestrado, a gente justamente, teve aula com uma. Era Lígia o nome dela, e ela nos filmou no início do mestrado, apresentando o negócio, e ela deu uma aula, sei lá, de 3, 4 dias, e depois ela saber onde põe a mão, se segura o lápis, fica fazendo assim, tudo, pausas, vícios de linguagem. justamente. É E eu achei muito muito legal. legal, porque eu não tinha lido algo tão assim que mostrava. Olha aqui como que tá o livro. Por isso que eu enrolo. Porque, tipo assim, eu fiquei meses nesse livro porque eu tava estudando a linguagem não verbal. E Mas entendendo esse é o teu jeito de ler, né? O jeito da como Lê. É isso aí. esses livros de desenvolvimentos pessoais, igual este e outros livros que a gente tem, É no para sentido estudar. política, economia para estudar, eu levo um tempo. Porque eu queria, a gente começa a entender como que as pessoas se comportam. E isso me ajudou um pouco no sentido do atendimento do paciente, da consulta, primeira consulta.
de relacionamentos, como conhecer pessoa e tudo, uma pessoa diferente, nova, como que seria. Isso é muito bacana, esse livro, porque eu E sempre até para se gostei. estudar, porque a gente não se dá É, conta, porque a gente mostra muita sabe o coisa que só que do eu olhar o outro. assistia quando mais nova? Eu digo mais nova porque tem muito tempo. CSIs. Eu assistia muito CSIs. Quando tinha os canais e tinha os CSIs ali, eu gostava de assistir os CSIs e eu ficava pensando o que que ia acontecer naquele desenrolar ali da polícia científica, qual que era o problema e como que aconteceu o crime. Então, o investigativo. Então, esse livro me ajudou muito no comportamento não verbal, na linguagem não verbal. Quando o curso do Summer de persuasão, dentro do curso dele de oratória, ele fala de persuasão. Ele fala muito da linguagem não verbal. Como a gente vai se comunicar ali e o que que você pode transmitir para que aquela pessoa se sinta o que você está passando pelo seu corpo. Como que o seu corpo está falando isso? Como que você transmite isso, né? A sua postura, o seu jeito e tudo, fala muito. E o outro que eu trouxe como especial seria A Experiência da Mesa, da Hum, Dave Tyrus. tá, esse eu não conheço. Esse livro é um livro cristão. Esse livro eu li tem muito tempo. É um livro de estudo também, por exemplo. Olha só, capítulo 5: O Pão Nosso de Cada Dia. Esse livro, basicamente, me trouxe uma visão e um enxergar do que é a mesa. Eu falo a mesa, mesa de comida mesmo, a mesa. E Compartilhamento, aqui, tá vendo que tem troca. talher, um prato, a mesa? E eu sou muito sozinha, Dani. Então, assim, minha irmã tem família e tudo, então, dos últimos 8 anos, eu sou sozinha. Então, tudo, refeição é um pouco sozinha, sentar à mesa sozinha. E depois que eu li esse livro e entendi os princípios, o que ele ensina e o que a gente pode proporcionar para as pessoas, eu nunca estou sozinha na mesa. Ai, que Eu, amor. eu sempre, eu sinto a presença de Jesus, eu sinto a presença espiritual, que naquela refeição, a redenção, que a redenção é a gente entender que Cristo morreu por amor a nós, e esse amor ele vive em nós que acredita nisso, né? Que ele morreu para salvar o universo e a gente tem que pegar essa essência desse amor. E esse livro mostra isso claramente do sentido da mesa e como você pode proporcionar isso para as pessoas, para sua família, para uma pessoa que precisa, através do servir Que da mesa. amor. Peraí que eu vou anotar isso aí. Peraí que eu preciso desse livro. Como é que é o nome E mesmo? a experiência A da mesa. experiência da mesa. É E que se eu não anotar agora, eu vou. A essa experiência. autora, a Dave Tyrus, ela tem uma história muito bonita, porque ela ensinou isso muito nos Estados Unidos. Hoje a geração dela, as filhas, leva isso adiante. Ela tem o da experiência da mesa e a experiência do lar. Ela tem outro também que veio depois. Esse foi o Já primeiro. apareceu aqui pra mim os dois. É outra capa Eu agora, ó. conheci, sabe quando que eu conheci esse livro? É outra capa. Tu não gosta de Kindle, Tem mas eu tenho 10 ali no anos CD que eu li esse grátis. livro. Eu li esse livro em 2014. Foi uma pessoa que me apresentou e eu comecei a estudar. E uns anos depois, em 2019, eu dei um discipulado dentro da minha casa. Eu abri a minha casa para receber 4 jovens moças para poder ensinar os ensinamentos desse livro através da mesa. Eu sempre fui de montar a mesa. De ter o princípio de montar uma mesa, porque eu acho que é um momento que você tem para você e para quem está do seu lado. E eu entendi nesse livro que eu nunca estaria mais sozinha, que Jesus Cristo estaria comigo ali todo momento na hora que eu estivesse fazendo aquela refeição. E quando você chama uma pessoa para sentar na sua mesa, você quer que aquela pessoa faça parte da sua vida. A mesa, para mim, é o segundo lugar mais íntimo da casa.
numa É bem casa. isso. Não é todo O- mundo que eu convido para vir para cá, não é não. todo mundo que senta na minha mesa. Eu também, eu vou a dedos. Eu convido a dedos. Quem senta na minha mesa, que eu convidei, é porque realmente eu queria fazer aquela pessoa fazer parte da minha vida. Isso E aí. eu preparo aquela refeição. Eu preparo aquilo que eu quero servir, que é outra habilidade manual, gostar de cozinhar, de culinária, já desde a adolescência. E aí, por ter esse discipulado que durou o ano todo, então a gente se reunia na minha casa e eu fazia ali uma reunião onde tinha uma mesa montada e as meninas vinham para receber tanto alimento físico, a comida do dia, como o espiritual através também dos ensinamentos desse livro. Esse livro, a Dave, ela pega o que a Bíblia tem da essência de Jesus Cristo na ceia, principalmente na ceia. Dani, tem tanto detalhe nesse livro que você entende por que que a mesa tem tal altura, por que que a gente tem que sentar ali e ver as pessoas na mesa, para que as pessoas se vejam entre si e se conectem. A Ah, é mesa um é o lugar bando de analogia e eu amo esse universo da que analogia. você Amo. conecta com a pessoa. A mesa é o lugar que você não tem que ter a tela, que você tá ali não só para se alimentar, mas para que o seu alimento do dia espiritual seja saciado. É, É a hora que a gente agradece, é a hora que a gente comemora, é a hora que a gente brinda, é divide, tudo, é compartilha. a mesa. E É, eu até começo a emocionar, porque essa essência eu quero levar para minha vida e ensinar tanto para a próxima geração, para os meus filhos, como que é isso, como que é abraçar isso, como que levar isso adiante. E eu é, passei isso para as meninas. Então, quando eu fiz esse discipulado, que era da minha igreja, o básico foi desse livro, eu passei esse ensinamento, que elas entenderam por que que então a gente tem que ter esse cuidado como esposa, como dona de casa, de ter essa cultura de ter uma mesa para a família se sentir que, eu tenho onde sentar na minha casa e eu sempre vou ter aquele lugar e eu vou ter ali aquele alimento, porque você vai ter um afago, um abraço, você vai ter um amor, mesmo você não fazendo o gesto corporal, mas você está servindo, ai, mulher, que lindo. Olha, a entendeu? última coisa deste café é uma mensagem para os colegas. Mulher, mesmo que tu não fale nada para os colegas, foi uma forma simplesmente sensacional de dar conclusão ao nosso café. Porque é sobre isso, né, Lê? Eu Sim, acho que te resume muito bem essa função de fazer o mestrado, das tuas mentorias. De certa forma, é a tua forma de sentar à mesa com colegas. Imagino eu sim, que deve sim. ser quase uma mensagem final para os colegas, essa importância da troca, do compartilhar, de olhar o outro sem filtro, de tentar se aproximar de pessoas que vibram a mesma energia, que isso faz bem para a gente, né? De receber as pessoas na nossa casa, eu não digo só na mesa, mas fazendo agora uma conexão com o início do nosso café, que sem querer eu já fiz, tu já respondeu essa pergunta lá no início com as redes sociais. A rede social acaba sendo uma extensão da nossa casa, do nosso jeito. Então, quem entra na nossa rede social tá quase como sentando na nossa mesa, no jeitinho. Exatamente. Eu quero deixar aqui, quem quer entrar na rede social e usar isso a favor, que essa identificação seja também unida. Você tem Uhum. que mostrar quem você é como pessoa para o paciente que você quer ou para o público que você quer atrair. E você vai atrair aquele que tem afinidade com você. Aham. Então, não ficar preocupado de ter uma rede pequena, de ter poucos seguidores, de que isso, gente, não vai determinar o profissional que você quer. Isso não vai determinar a sua rentabilidade também, não. Você ser um bom profissional e executar o bom caso, entregar o resultado, isso vai te determinar quem você é. Você ter paciência na sua trajetória. Você respeitar o seu tempo. Terminei a especialização e já quero estar ganhando R$ 10.000. Calma, calma, entendeu? Se não há essa possibilidade ainda, tenha paciência.
né? Veja as suas possibilidades de mercado, seja também respeitador ao que te oferecem. Não vá se embarcar em qualquer clínica por achar que aquele dinheiro é o que você tem, mas também você não vai conseguir trabalhar direito, entendeu? Você não vai conseguir exercer o que você quer. Isso, Eu né? acho que tem muito isso nisso, talvez uma mensagem que eu deixo, que é o que um pouco de quem me segue me fala, que tá muito triste na profissão por estar trabalhando num lugar que não valoriza profissionalmente, clínicas que não pagam bem, clínicas que desvalorizam os ortodontistas, os profissionais. A gente tem isso no Brasil, é um problema. Porém, o colega precisa daquele dinheiro para É. manter casa. Às vezes o colega já é até casado e tem filhos e tá naquilo ali e não sai daquilo ali. E o que eu quero dizer para você é: mexa-se. Mexa-se. Se você quer mudar a sua vida, você tem que mexer. Do que você tá hoje, se você precisa mexer e tem que estudar para melhorar, você tem que estudar para melhorar. Você tem que se aperfeiçoar. Se o que você tem de bagagem não te dá bagagem para tratar, busque curso, busque conteúdo, busque material. A gente tem grupo de estudos no Brasil, eu não preciso nem falar, quem vai nos seguir sabe. Grupos de estudos que tem material. A gente tem muito curso online. Você precisa ter vontade. Você tem que ter vontade, entendeu? E a vontade, gente, ela é a disciplina, entendeu? Ela é a disciplina. Porque você tem que levantar da sua cama todo dia e entender onde que você quer estar ano que vem. Onde que você quer estar daqui a 5 anos. O que que você quer ser profissionalmente em 10 anos. E não empurrar com a barriga. Continua levando os casos, continua tratando ali e não se agrada do que vê. E às vezes você vê o do colega do lado, ele tá indo bem sucedido e às vezes tá vendo ali resultado e você não mexe os pauzinhos. Então você precisa mexer. Se você quer sair do lugar que você está trabalhando hoje, começar a trabalhar num lugar diferente, começar alugando um consultório, você precisa se organizar para isso. Você precisa mexer, fazer Mexa-se, e mexa-se, mexa. mexa-se. O, Lê, olha só, foram 2 horas de um bate-papo mega Eu rico, imaginei que ia ser longo. sensacional demais. Eu tenho certeza que quem te segue vai conseguir ver uma lei que a gente não consegue ver. A gente entende a lei na rede social. Porque Tanto que ali tá mais estou, técnico, tá eu mais estou vendo a ortodôntico. Letícia exatamente como eu vi lá presencial nos congressos, como eu vejo diariamente no Instagram, mas eu vejo uma lei. Outra, É, uma aquele, intimidade é o cafezinho, é minha. o chimarrão que nos aproxima É, e que tu eu acho consegue que você falar um não pouco sabia mais do ainda desse bastidor. lado, porque a gente não tinha tido tempo para conversar, a gente não tinha tido esse café. Quando foi 2023, foi uma turbulência naquele período. Eu estava num relacionamento que estava tenso ali, justamente no Congresso da Abor. E naquela semana eu terminei o relacionamento. Então a minha cabeça estava muito assim, porque eu tinha expectativas, que iria, que não ia, e Ai, depois eu fases entendi da que não vida, né, Lê? era. São fases da vida, né? Depois eu dei graças a Deus não era, não é esse, e foi, falei, ainda bem que eu me livrei, mas eu não consegui, inclusive naquele congresso, dar atenção para vocês. Eu fiquei tão focada no conteúdo e um pouco preocupada no que estava acontecendo de vida pessoal, né? E teve uma perda na minha família logo em seguida. Eu perdi um tio, irmão da minha mãe, que trouxe um sentimento ali também, que deu meio que uma mexida. Eu fiquei offline do Instagram. Não lembra que eu desliguei meu Instagram justo depois do congresso? É, mas Então, isso é fase, né? o que E acho foi. que todas essas fases vão construindo quem tu é, Lê. O teu jeitinho tu deixou É, bem e claro foi no tanto café. assim que depois daquilo eu diminui um pouco o meu compartilhamento da vida pessoal na rede social. Hoje eu compartilho 10%, 20%, nem isso. Muito pouco. Quando eu viajo, assim, alguma coisa, mas eu não mostro ali o meu íntimo. Eu não mostro isso tudo que eu falei pra vocês aqui, pra vocês conhecerem. Ali tá muito ortodontia, tá técnico, tá o meu dia a dia do que eu trabalho, do que eu ensino, do que eu faço no meu consultório, né? Um pouco do mestrado, umas pitadas do mestrado ali e tudo. Mas não tem nada da minha vida pessoal.
eu fiquei em dúvida nessa época, quando eu desliguei e fiquei com a conta fechada, os 20 dias, eu recebi muitas mensagens, inclusive do grupo de estudos na época no encontro. Cadê Letícia? Cadê Letícia? Eu queria postar aquela mecânica. Eu falei assim, uai, eu não vou poder encerrar essa conta, não, porque eu tava na dúvida se eu encerraria e ficaria uma conta fechada. Eu queria me enclausurar. Eu Mas queria isso é fechar. fase, Lê. Isso é É fase. E, fácil. e o Instagram ajuda até nessa E aí, recuperação, porque tu te sente esses necessária, tu Esses sabe que tu tá colegas me acompanhada, deram tem a amigo. vontade de voltar. Os colegas que enviaram o conteúdo, a mensagem assim: volta, a gente tá sentindo saudade, a gente sente falta do que você explica. E é por isso que eu abri o Close Friends. Aí eu abri o Close Friends, e o Close Friends é um pouco mais íntimo do que eu compartilho ali. Trouxe ali mais uma explicação mais profunda, né, dos meus casos clínicos, até para eu não expor tanto os pacientes na aberta, eu mostro um pouco ali no close. Eu tenho esse certo cuidado também. Todos os meus pacientes sabem que o compartilhamento ele é para ensino, ele é para informação, para passar conteúdo. E eu decidi, eu falei, não, vou ficar com essa conta. Isso aqui tem um futuro na minha vida. Eu quero ser mãe e eu vou ter uma segunda fonte de renda do meio digital, né? Que Desse amor. meio que é nesse sentido, não, e foi o que determinou. Então, assim, Perfeito, foi Lê. muito bom estar com você aqui Ai, hoje. obrigada, nem Eu me quero fala. Finalmente agradecer. conseguimos ficar duas Finalmente, horas juntas, uma com a outra. E que sorte a nossa ter o Instagram, que por um tempo tu relutou, porque o Instagram nos permite, tem um lado bom também. A gente tem que saber equilibrar. Eu sempre acho que na vida tudo é equilíbrio. E é a maturidade que vai equilibrando os pratos um pouco, que vai priorizando as coisas. Isso aqui vale cada dia, cada perrengue do Instagram. São essas conexões que a gente faz. E aí conseguir bater um justamente. papo com alguém que talvez eu não teria oportunidade de conversar se não fosse a rede social. Eu tô aqui no Zoom hoje gravando um café por causa da rede social, por causa Isso, dessa conexão. Então, passado as turbulências da vida, a gente consegue acalmar a mente e enxergar essa parte boa de tudo. É ver o lado bom das coisas que eu acho que o foi o que a lado gente fez bom. hoje, né? Lê, Isso. obrigada do fundo do coração. Obrigada, E tenho Dani. estampado agora nossa amizade no YouTube, no Spotify para eternidade. Eu espero que cada pessoa que consumiu este podcast até aqui com a gente tenha aprendido, refletido, filosofado em cima das coisas, né? E movam-se. Acho que essa, Movam-se. acho que essa é a Acho que é mensagem a final. palavra-chave. Obrigada, tá? Do fundo do Um beijo para coração, todos os Lê. colegas, tá? Tô feliz de fazer e de ter compartilhado essa paixão pela profissão e tudo. E eu espero que vocês levem isso para a vida e consigam captar alguma coisa do que eu vivo e exerçam a ortodontia com isso também, né? Perfeito. É, tipo assim, dá uma chance para a orto. A orto vale a pena, gente. A ortodontia vale a Maravilhoso. pena. É Vale isso. a pena. São todas Beijo, as com vertentes Deus. da vida, tem esses prós e contras, e aqui a gente deixou bem claro que todo mundo tá no mesmo barco, né, Lê? Todo... Aham, sim. Beijo gigante, Beijão, obrigada, beijo, obrigada, beijo. obrigada. Até!